Evan Carter entrou no hospital naquela quarta-feira de manhã, esperando nada mais do que um simples levantamento de receita. O que encontrou, em vez disso, abalaria tudo o que pensava saber sobre a sua vida. 2 meninos pequenos estavam na ala de pediatria, ambos com pulseiras que o identificavam como o pai. E quando se viraram, Evan viu o seu próprio rosto a encará-lo de volta. A médica que cuidava deles reconheceu-o imediatamente. Os seus olhos cheios de 4 anos de segredos, de luta e de uma noite de que ele nem se lembrava. Naquele único momento, Evan teve de escolher entre abandonar a vida confortável que construíra ou lutar por uma família que nunca soubera existir. Mas algumas feridas são mais profundas que a ausência, e algumas barreiras são demasiado altas para transpor. Conseguiria um homem que perdeu tudo provar que merece uma segunda oportunidade? Ou a interferência do seu próprio pai destruiria a frágil confiança antes mesmo de começar? Evan Carter empurrou as portas automáticas de vidro do Hospital de São Miguel com o telemóvel encostado ao ouvido. O ar-condicionado frio atingiu-lhe o rosto ao entrar no átrio movimentado. Sim, vou levantar a minha receita agora, disse ele ao telemóvel. Estarei de volta ao escritório em 20 minutos. Diz ao Marcos que terei a apresentação pronta pelas 3. Terminou a chamada e enfiou o telemóvel no bolso. O átrio do hospital fervilhava de atividade. Pessoas sentavam-se em cadeiras, à espera. Uma família passou com balões. Algures pelo corredor, um bebê chorava. Evan dirigiu-se para o balcão da farmácia junto à entrada das urgências. Já vinha ali há anos para levantar a sua medicação para a asma. A localização era conveniente. Ficava entre o seu apartamento e o escritório no centro da cidade. Além disso, a Gwen, a farmacêutica, lembrava-se sempre do seu nome. Evan Carter, chamou Gwen quando o viu aproximar-se. Tinha 40 e poucos anos, olhos bondosos e cabelo grisalho apanhado num rabo de cavalo. Pontual como sempre. Já me conhece, disse Evan com um ligeiro sorriso. Um homem de hábitos. Gwen desapareceu para a parte de trás para ir buscar a sua receita. Evan encostou-se ao balcão e tirou o telemóvel novamente. Haver e-mails de trabalho. Uma nova campanha precisava da sua aprovação. O seu chefe queria marcar uma reunião. O caos habitual de uma quarta-feira de manhã. Tinha 29 anos e trabalhava como consultor de marketing para uma empresa de média dimensão no centro da cidade. A sua vida era organizada, previsível e exatamente como gostava. Acordava às 6, ia correr, tomava banho, trabalhava até às 6 ou 7. Casa, dormir, repetir. Aqui tem, disse Gwen voltando com um pequeno saco branco. O de sempre. Precisa de mais alguma coisa? Não, estou bem. Obrigado, Gwen. Até para o mês. Evan pegou no saco e virou-se para a saída. Uma fila tinha se formado atrás dele. Um homem com ar cansado segurando uma receita, uma senhora idosa com uma bengala e uma jovem mãe a enviar mensagens no telemóvel. Passou por eles e estava quase no átrio quando a ouviu. 2 vozes pequenas, idênticas e brilhantes, tagarelando ao longe. Evan lançou um olhar por cima do ombro, sem pensar. Puro reflexo. Crianças no hospital não era nada de invulgar. Mas depois gelou. 2 meninos pequenos estavam perto da estação das enfermeiras, mesmo à saída da ala de pediatria. Pareciam ter uns 4 anos. Ambos tinham o mesmo cabelo loiro platinado, o mesmo porte pequeno, a mesma forma de estar com um pé ligeiramente virado para dentro. O peito de Evan apertou. Pareciam familiares. Demasiado familiares. Um dos meninos riu-se de algo que a enfermeira disse. O som ecoou pelo corredor, claro e feliz. Evan sentiu os pés moverem-se antes que o cérebro processasse. Aproximou-se, atraído por algo que não conseguia nomear. Os meninos usavam pijamas azuis a condizer com dinossauros. Cada um tinha uma pequena pulseira de identificação hospitalar, de plástico no braço direito. A enfermeira, uma mulher na casa dos 30 com cabelo encaracolado e escuro, estava ajoelhada a falar com eles. Apontou para uma porta pelo corredor. A vossa médica volta já, está bem? Conseguem esperar só mais uns minutos? Sim, senhora, disse um dos meninos. O coração de Evan batia forte nos ouvidos. Aproximou-se, o saco da medicação pendurado, esquecido, ao seu lado. Os meninos viraram-se para ele ao mesmo tempo, e Evan sentiu um nó no estômago. Olhos azuis. Os 2. Exatamente o mesmo tom que os seus. O mesmo nariz afilado.
o mesmo formato dos seus rostos. Era como olhar para fotografias de si mesmo em criança. Fotocópias, espelhos. Com licença, disse Evan, a voz rouca. Desculpe, não quero incomodar, mas... A enfermeira olhou para cima, assustada. Posso ajudá-lo, senhor? O olhar de Evan foi para as pulseiras nos braços dos meninos. Aproximou-se ainda mais, inclinando-se ligeiramente para ler o pequeno texto impresso. Nome: Mason Carter, data de nasc, 15 de março de 2021. Pai: Evan Carter. Nome: Milo Carter, data de nasc, 15 de março de 2021. Pai: Evan Carter. O mundo cambaleou. Evan agarrou a beira do balcão da estação das enfermeiras para se equilibrar. A sua visão ficou turva nas extremidades. A respiração tornou-se curta e superficial. Senhor, está bem? Perguntou a enfermeira, levantando-se rapidamente. Tem que haver um engano, sussurrou Evan. Apontou para as pulseiras com uma mão trêmula. Esse é o meu nome. Esse é o meu nome completo. A expressão da enfermeira mudou de preocupação para outra coisa. Compreensão, talvez. Ou reconhecimento. É o Evan Carter? Perguntou ela com cautela. Sim, sou Evan Carter. Mas eu nunca... Olhou para os meninos novamente. Eles encaravam-no de volta com olhos arregalados e curiosos. Quem são eles? De onde vieram? A enfermeira olhou para os meninos, depois de volta para Evan. Preciso de ligar à médica responsável. Pode esperar aqui? Não vá a lado nenhum. Não vou a lado nenhum, disse Evan. A sua voz soava oca aos seus próprios ouvidos. A enfermeira apressou-se para um telefone na parede e falou num tom baixo e urgente. Evan não conseguia ouvir o que ela dizia. Toda a sua atenção permaneceu presa nos dois meninos à sua frente. Um deles, Mason talvez, ou Milo. Evan não sabia qual era qual, inclinou a cabeça para o lado. É um médico? Perguntou o menino. Não, Evan conseguiu dizer. Não sou. Trabalhas aqui? Não. Então, por que é que nos está a encarar? O outro menino empurrou o irmão com o cotovelo. Milo, ser simpático. Milo. Ok. Então, o que falou primeiro era Milo. O mais calado era Mason. Desculpe, disse Evan. Agachou-se para ficar ao nível dos olhos deles. Não queria encarar, eu só... Vocês os dois são muito familiares. Dizem-nos isso muitas vezes, disse Milo com ar sério. As pessoas dizem que nos parecemos. Apesar de tudo, Evan quase sorriu. Sem dúvida. Mason aproximou-se um pouco mais. Qual é o seu nome? Evan abriu a boca para responder, mas uma voz ecoou pelo corredor antes que pudesse falar. Mason. Milo. Afastem-se, por favor. Uma mulher caminhou na direção deles, vinda da ala de pediatria. Usava uma bata branca sobre um pijama cirúrgico azul, um estetoscópio pendurado ao pescoço. O cabelo estava preso num coque arrumado, e a sua pele escura parecia brilhar sob as luzes fluorescentes do hospital. Era bonita de um modo cansado e sobrecarregado, olheiras sob os olhos, mas a sua postura era direita e forte. Ela olhou para Evan e algo passou-lhe pelo rosto. Surpresa. Depois algo mais duro, reservado. Evan, disse ela, em voz baixa. Evan levantou-se lentamente. Conheço-a. A mulher olhou para a enfermeira, depois para os meninos. Carla, podes levar o Mason e o Milo de volta para o quarto, por favor? Estarei lá daqui a 1 minuto. A enfermeira, Carla, acenou com a cabeça e guiou gentilmente os meninos para uma porta próxima. Milo olhou para trás por cima do ombro, na direção de Evan, enquanto se afastavam. Quando se foram, a mulher da bata branca virou toda a sua atenção para Evan. Já nos conhecíamos, disse ela. A sua voz era calma, mas havia tensão por baixo. Sou a doutora Liana Brooks. Evan procurou na memória. O nome soava vagamente familiar, mas não conseguia situá-lo. Quando é que nos conhecemos? Há 5 anos, numa festa. Liana cruzou os braços sobre o peito. O aniversário de um amigo de um amigo. No centro. Provavelmente não se lembra. A mente de Evan recuou rapidamente. Há 5 anos, ele tinha 24 anos recém-formado, no seu primeiro emprego a sério. Fora a muitas festas naquela altura. Demasiadas. A maioria delas fundia-se numa névoa de música alta e cerveja barata. Lamento imenso, disse ele com honestidade. Eu fui a muitas festas naquela altura. Eu sei. A expressão de Liana não mudou. Venha comigo. Precisamos de falar num sítio privado. Virou-se e desceu o corredor sem esperar por uma resposta.
Evan seguiu-a, o coração a martelar-lhe contra as costelas. Passaram pela estação das enfermeiras, um armário de material e uma pequena sala de espera, antes de Liana parar numa porta marcada Sala de Consulta B. Ela abriu-a e entrou. Evan seguiu-a. A sala era pequena e simples. Uma mesa, 4 cadeiras, uma caixa de lenços de papel numa prateleira e cartazes informativos nas paredes sobre lavagem das mãos e vacinação infantil. Liana fechou a porta atrás deles e gesticulou para uma das cadeiras. "Sente-se", disse ela. Evan sentou-se. Liana permaneceu de pé, os braços ainda cruzados. Parecia estar a preparar-se para a batalha. "Aqueles meninos", começou Evan, "Mason e Milo." As pulseiras diziam. Eu sei o que diziam. "São meus filhos?" O maxilar de Liana apertou. "Sim." A única palavra atingiu Evan como um murro no estômago. Ele agarrou a beira da mesa. "Como? Quer dizer, quando? Eu não percebo." "A festa", disse Liana. "Há 5 anos. 12 de maio. Estava a beber. Muito. Conversamos durante algum tempo. Até foi muito simpático, divertido, inteligente. Acabamos por passar a noite juntos." O rosto de Evan ardeu. Fragmentos de memória vieram à superfície. Um apartamento cheio de gente. Música demasiado alta para pensar. Alguém a dar-lhe mais uma cerveja. Uma mulher com olhos bondosos e um sorriso bonito. "Fui-me embora cedo", continuou Liana. "As coisas ficaram caóticas. Alguém partiu uma janela. A polícia apareceu. Eu não queria estar ali para isso." "Lembro-me da polícia", disse Evan fracamente. "Lembro-me de ter de prestar um depoimento. Quando percebi que estava grávida, já tinha desaparecido. Tentei ligar para o número que me deu. Estava desligado. Perguntei à nossa amiga em comum, a do aniversário, mas ela também tinha perdido o contato consigo. Tinha se mudado. Mudado de emprego. Mudado de número." Evan fechou os olhos. Ele mudara-se, logo a seguir àquela festa. Tinha recebido uma proposta de emprego melhor do outro lado da cidade e recomeçara do zero. Apartamento novo. Telemóvel novo. Tudo novo. "Procurei-o", disse Liana, e pela primeira vez a sua voz falhou ligeiramente. "Procurei mesmo, mas nem sequer sabia o seu apelido até aquela noite, e nessa altura já não o conseguia encontrar." "Lamento imenso", sussurrou Evan. "Eu não sabia. Juro, eu não sabia. Eu sei que não sabia." Liana sentou-se na cadeira à sua frente. A raiva pareceu esvair-se dela de repente. "Pensei em deixar uma mensagem em algum sítio, online talvez, mas não sabia se importaria e, sinceramente, depois daquela noite, não tinha a certeza de que tipo de pessoa era quando não estava bêbado." Evan estremeceu. "Não digo isso por crueldade", disse Liana mais suave agora. "Só quero dizer, eu não o conhecia e tinha de proteger os meus filhos." "Os nossos filhos", corrigiu Evan em voz baixa. Liana olhou-o demoradamente. "Sim, os nossos filhos." O silêncio preencheu a pequena sala. A mente de Evan fervilhava com 1000 perguntas. Como é que ela tinha conseguido? Teve ajuda? Onde vivia? Como eram os meninos? Perguntavam por ele? Mas a única coisa que lhe saiu da boca foi: "Posso vê-los? Vê-los mesmo?" Liana estudou-lhe o rosto. "Por quê?" "Porque são meus filhos", disse Evan, e ouvi-lo dizer em voz alta tornou tudo real como nada mais o tinha feito. "Não sabia que existiam até há 10 minutos, mas são meus filhos, e preciso de os ver." Liana levantou-se lentamente. "Estão doentes agora, desidratados devido a um vírus gastrointestinal. É por isso que estão aqui. Estão estáveis, mas precisam de descansar. Não os vou perturbar, prometo." "Já o fez", disse Liana sem rodeios. O Milo perguntou a Carla por que é que um homem estranho os estava a encarar. O peito de Evan doeu. "Lamento. Não queria assustá-los." Liana suspirou e esfregou as têmporas. "Vamos, mas deixe-me falar a mim." Ela guiou-o para fora da sala de consulta e de volta pelo corredor. Pararam numa porta marcada Pediatria, quarto 8. Liana bateu suavemente antes de a abrir. Lá dentro, o quarto era luminoso e alegre, apesar de ser um hospital. Desenhos coloridos cobriam uma parede. Uma pequena televisão passava um desenho animado em silêncio. 2 camas estavam lado a lado, e Mason e Milo estavam nelas, cada um com um soro intravenoso ligado aos seus pequenos braços. Carla, a enfermeira, estava a ajustar o cobertor de Milo.
Olhou para cima quando Liana e Evan entraram. Está tudo bem? Perguntou Liana. Tudo bem, confirmou Carla. Estarei na estação se precisar de alguma coisa. Ela saiu, lançando a Evan um olhar curioso ao passar. Evan permaneceu imóvel na ombreira da porta. Os meninos pareciam tão pequenos nas camas de hospital, tão frágeis. O cabelo de Milo estava um pouco mais despenteado que o de Mason. Mason tinha um pequeno penso no cotovelo. Milo tinha um dinossauro de pelúcia debaixo de um braço. Meninos, disse Liana gentilmente aproximando-se deles. Este é o Evan. Ele é um velho amigo meu. Milo olhou para Evan com curiosidade aberta. Mason estava mais cauteloso, os seus olhos azuis atentos. Olá, disse Evan. A sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Limpou a garganta. Olá, é um prazer conhecer-vos. É mesmo amigo da mamã? Perguntou Milo. Evan olhou para Liana. Ela deu-lhe um leve aceno de cabeça. Sim, disse Evan. Conhecíamo-nos há muito tempo. Por que é que não visitou antes? Perguntou Mason em voz baixa. A pergunta era inocente, mas feriu profundamente. Evan agachou-se ao lado da cama de Mason. Eu não sabia onde estava a vossa mamã, disse ele com honestidade. Mas fico muito feliz por vos ter encontrado agora. Milo sentou-se um pouco mais direito. Gosta de dinossauros? A mudança súbita de assunto desequilibrou Evan. Ah, sim. Dinossauros são fishes. Eu gosto de T-Rexes, anunciou Milo orgulhoso. O Mason gosta de Triceratops. Ambos são excelentes escolhas, disse Evan, e desta vez o seu sorriso pareceu genuíno. Mason estudou Evan por mais um momento, depois disse, o senhor tem os mesmos olhos que nós. A Evan faltou-lhe o ar. Sim, acho que sim. Milo ofegou. Mamã, olha, ele tem. Liana sorriu levemente. Estou a ver, querido. Sem aviso, Milo estendeu os braços na direção de Evan. Posso dar um abraço? Evan gelou. Olhou para Liana, incerto. Ela hesitou. Depois acenou com a cabeça. Evan deu um passo em frente e cuidadosamente envolveu os braços em torno do pequeno corpo de Milo. O menino cheirava a sabão de hospital e a algo doce, talvez sumo de maçã. Os seus pequenos braços apertaram o pescoço de Evan. É alto, disse Milo contra o ombro de Evan. Tu és forte, respondeu Evan, a voz embargada. Quando Milo o largou, Mason estava a observá-los. Posso dar um abraço também? Perguntou timidamente. Evan moveu-se para a cama de Mason e abraçou-o com o mesmo cuidado. Mason não apertou com a mesma força que o irmão, mas agarrou-se um pouco mais. Quando Evan se endireitou, os olhos ardiam. Pestanejou com força. Liana observava-o de perto. A sua expressão era indecifrável. São lindos, disse Ivan em voz baixa. Fez um trabalho incrível. Obrigada, disse Liana. A sua voz era suave. Vai ficar? Perguntou Milo, saltitando ligeiramente na cama. Pode ficar até adormecermos. Milo, não, começou Liana. Por favor, acrescentou Mason. A sua voz era tão cheia de esperança que quase partiu o coração de Evan. Evan olhou para Liana. Posso? Só por um bocadinho? Liana hesitou. Olhou para os filhos, depois de volta para Evan. Finalmente suspirou. Está bem, mas só até adormecerem. Precisam de descansar. Feito, disse Evan. Puxou uma cadeira para junto das camas e sentou-se. Milo começou imediatamente a tagarelar sobre o seu desenho animado favorito. Mason ouvia em silêncio, ocasionalmente acrescentando um comentário. Liana ficou perto da porta, observando os três juntos. Pela primeira vez em muito tempo, Evan sentiu que algo na sua vida tinha mudado. Algo importante. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia como tudo aquilo funcionaria. Mas, olhando para aqueles dois meninos, os seus filhos, sabia uma coisa com certeza. Ele não ia a lado nenhum. O sol da tarde entrava pela janela do quarto 8, lançando uma luz dourada sobre os lençóis brancos do hospital. Milo finalmente tinha parado de falar sobre dinossauros e agora perguntava a Evan sobre o seu carro. Que cor é? Perguntou Milo. Cinzento, disse Evan, meio aborrecido na verdade. Eu gosto de cinzento, disse Milo, com entusiasmo. Cinzento é como nuvens de tempestade, Mason bocejou. Pode contar-nos uma história? Evan olhou para Liana. Ela estava agora sentada numa cadeira perto da janela, os braços cruzados sobre si. Parecia exausta. Não sou muito bom a contar histórias, admitiu Evan.
Não faz mal, disse Mason. Tente só. Então, Evan tentou. Inventou uma história ridícula sobre dois irmãos que encontraram uma casa na árvore mágica que podia voar. Os irmãos viajaram para diferentes planetas e conheceram extraterrestres amigáveis. Não era uma grande história. Inventou a maior parte enquanto contava, mas os meninos ouviram com os olhos arregalados. Quando os irmãos da história regressaram à casa em segurança, tanto Mason como Milo estavam a bocejar. Foi uma boa história, disse Milo sonolento. Obrigado, amiguinho. Os olhos de Mason já estavam a fechar-se. Volta amanhã? Evan olhou para Liana. Ela encontrou o olhar dele e, após um momento, acenou com a cabeça. Sim, disse Evan, com a garganta apertada. Volto amanhã. Promete, sussurrou Mason. Prometo. Em poucos minutos ambos os meninos estavam a dormir. A sua respiração era lenta e uniforme, os seus pequenos rostos pacíficos. Evan levantou-se cuidadosamente, sem querer acordá-los. Caminhou até Liana, que ainda estava sentada junto à janela. Obrigado, disse ele em voz baixa, por me ter deixado ficar. Liana olhou para ele. Eles gostaram de si. Eu também gostei deles. Muito. E isto vai ser complicado, Evan. Eu sei. Ainda não sei se consigo confiar em si. Eu compreendo, disse Evan. Mas quero que saiba. Quero conhecê-los. Quero saber tudo. Não vou fugir. Liana levantou-se lentamente. Era uns centímetros mais baixa do que ele, mas a forma como se portava fazia-a parecer mais alta. Veremos, disse ela. Não era um sim, mas também não era um não. E por agora era o suficiente. Evan enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita. O meu número, o meu e-mail, tudo. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, por favor, ligue-me. Liana pegou no cartão e estudou-o por um momento antes de o guardar no bolso da bata. Está bem. Posso perguntar-lhe uma coisa? Disse Evan. O quê? Como são eles? Quer dizer, quando não estão doentes. Do que é que gostam? O que os faz rir? A expressão de Liana suavizou-se. O Milo adora dinossauros, obviamente, e fala sem parar. Faz amigos por todo o lado. O Mason é mais calado. Gosta de livros. Fica a ler a mesma história 5 vezes seguidas se o deixarmos. Ambos adoram o parque. E massa com queijo. E são obcecados por um certo desenho animado sobre exploradores espaciais. Evan sorriu. Parecem perfeitos. São, disse Liana simplesmente. A porta abriu-se e Carla espreitou lá para dentro. Doutora Brooks? A doutora Hensley precisa de si para uma consulta no quarto 12. Estou já a ir. Liana olhou de volta para Evan. Tenho de ir. Provavelmente também devia ir. Precisam de descansar. Está bem. Evan olhou para os meninos mais uma vez. Obrigado novamente. A sério. Liana acenou com a cabeça. Enquanto Evan caminhava para a porta, ela falou novamente. Evan? Ele virou-se. Não faça promessas que não consegue cumprir, disse ela. Já tiveram desilusões suficientes nas suas vidas. Não os vou desiludir, disse Evan com firmeza. Juro. Liana segurou o olhar dele por um longo momento, depois virou-se e saiu do quarto, a sua bata branca a esvoaçar atrás dela. Evan deixou o hospital em transe. O sol do final da tarde era brilhante e agressivo depois dos corredores escuros do hospital. Caminhou até ao carro e sentou-se no lugar do condutor sem ligar o motor. As suas mãos tremiam. Tirou o telemóvel e olhou para o ecrã. Tinha 7 e-mails de trabalho não lidos, 3 mensagens de texto, uma chamada perdida do seu chefe. Nada disso importava. Ele tinha filhos, 2, 4 anos, e não sabia que existiam até hoje. Evan deixou cair o telemóvel no banco do passageiro e enterrou o rosto nas mãos. Não chorou. Queria, mas as lágrimas não vinham. Em vez disso, ficou apenas sentado, a respirar, a tentar processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Finalmente, ligou o carro e conduziu para casa em piloto automático. O seu apartamento parecia mais vazio do que o habitual quando entrou. Demasiado silencioso, demasiado limpo, demasiado parecido com a vida de alguém que não tinha ninguém a depender dele. Naquela noite, Evan mal dormiu. Ficou na cama a olhar para o teto, revivendo cada momento do dia. A forma como o riso de Milo soava, a esperança cautelosa nos olhos de Mason, o olhar reservado mas exausto no rosto de Liana. Por volta das 3 da manhã, Evan levantou-se e abriu o computador portátil.
Abriu um motor de busca e digitou "Como ser um bom pai". Milhares de resultados surgiram. Clicou no primeiro artigo e começou a ler. Quando o sol nasceu, Evan tinha preenchido meio caderno com notas, dicas sobre como falar com as crianças, conselhos sobre como construir confiança, formas de ser presente, paciente e gentil. Não sabia se algo disso iria ajudar, mas tinha de tentar, porque, algures pela cidade, 2 meninos dormiam, e tinham os seus olhos e o seu nome. E pela primeira vez na vida, Evan Carter percebeu o que significava querer ser melhor do que era. O próximo desafio entrou pela porta do hospital pouco antes das 5 da tarde. Evan chegara cedo, apertando 2 pequenos bichos de peluche, um dinossauro para o Milo, um personagem de livro infantil para o Mason. Passara 1 hora na loja de brinquedos a debater-se com as escolhas. Caminhava pelo corredor em direção ao quarto 8, quando a voz de uma mulher o parou de repente. "Quem é o senhor?" Evan virou-se. Uma mulher mais jovem estava atrás dele, talvez com 20 e poucos anos. Usava calças de ganga e um casaco de cabedal, e o cabelo estava apanhado num rabo de cavalo alto. A sua semelhança com a Liana era inconfundível. As mesmas maçãs do rosto, os mesmos olhos escuros, a mesma postura confiante. "Sou o Evan", disse ele com cautela. Os olhos da mulher estreitaram-se. "Evan Carter?" "Sim." "O Evan Carter?" "Suponho que sim." Ela aproximou-se, e Evan percebeu que ela o estava a avaliar, a medi-lo de cima a baixo. O seu olhar era afiado e implacável. "Sou a Tasha", disse ela, "a irmã da Liana." "Prazer em conhecê-la", disse Evan, estendendo a mão. Tasha não a apertou. "É? Porque não tenho a certeza se é um prazer para mim conhecê-lo." Evan baixou a mão. "Compreendo. É muita coisa." "Não fazes ideia de metade", disse Tasha friamente. "Tens alguma ideia do que a minha irmã passou? Grávida de gêmeos, sozinha, a trabalhar para acabar a faculdade de medicina, sem ajuda, sem apoio, nada." A culpa abateu-se sobre Evan como uma onda. "Eu não sabia. Juro, se eu soubesse. Mas não sabias. E agora apareces 4 anos depois, como se nada tivesse acontecido." "Não estou a..." Evan respirou fundo, forçando-se a manter a calma. "Não estou a tentar fingir que nada aconteceu. Sei que perdi tudo. Detesto ter perdido tudo. Mas estou aqui agora." "Por quanto tempo?" desafiou Tasha. "Até ficar difícil? Até ficar aborrecido? Até te lembrares que tens uma vida que não inclui crianças a gritar e noites sem dormir? Isso não é justo. A vida não é justa, Evan." Antes que Evan pudesse responder, a porta do quarto 8 abriu-se. Mason e Milo saíram a correr, a rir. Estavam ambos com roupas limpas agora, camisas azuis e calças de ganga iguais. "Tia Tasha!" gritaram em uníssono. A expressão dura de Tasha derreteu instantaneamente. Ela ajoelhou-se e abriu os braços. Os meninos lançaram-se contra ela, abraçando-a com força. "Cá estão os meus rapazes preferidos", disse ela, a voz quente e cheia de amor. "Já se sentem melhor?" "Muito melhor", disse Milo. "E adivinha? O Evan voltou. Ele prometeu que voltava. E voltou." Tasha olhou para Evan por cima das cabeças dos meninos. A sua expressão era ilegível. Liana apareceu na porta. "Tasha, não sabia que vinhas." "Trouxe-lhes roupas limpas e lanches", disse Tasha, levantando-se. Manteve uma mão no ombro de Mason. "Pensei que poderias precisar de ajuda." "Sempre", disse Liana agradecida. Depois reparou em Evan. "Estás adiantado." "Queria ter a certeza de que não perdia o horário de visitas", disse Evan. Levantou os bichos de peluche desajeitadamente. "Trouxe isto. Espero que esteja tudo bem." Os olhos de Milo arregalaram-se. "É para nós?" "Sim, este é para ti." Evan entregou o dinossauro a Milo. "E este é para o Mason." Mason pegou no personagem de livro, um urso sorridente, e abraçou-o ao peito. "Obrigado", disse suavemente. "De nada." "Meninos, por que não levam os vossos brinquedos novos para dentro?" sugeriu Liana. "A tia Tasha e eu precisamos de falar com o Evan 1 minuto." Os meninos correram de volta para o quarto, já a discutir sobre qual brinquedo era mais fixe. Liana saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si. "Tasha", Liana começou. "É mesmo ele?" perguntou Tasha em voz baixa. "Depois de todo este tempo, ele simplesmente aparece?" "Não foi assim", disse Liana. "Ele não sabia." "Conveniente." "Tasha, por favor."
Evan limpou a garganta. Olha, percebo porque não confias em mim. Eu também não confiaria, mas não estou a tentar causar problemas. Só quero conhecer os meus filhos. Não são teus filhos, retorquiu Tasha. São filhos da Lyanna. Tu és apenas um tipo que por acaso partilha o ADN deles. As palavras doeram, mas Evan não discutiu. Olhou para Lyanna em vez disso. O que queres que eu faça? Se queres que eu vá embora, eu vou. Mas preciso de ouvir isso da tua parte. Lyanna olhou entre Evan e a irmã. Quero que ele fique. A boca de Tasha ficou aberta. Falo a sério. Os meninos gostam dele, e ele merece uma oportunidade para os conhecer. Depois de tudo? Disse Tasha com incredulidade. Sim, depois de tudo. Tasha abanou a cabeça, mas não discutiu mais. Virou-se para Evan. Se lhes fizeres mal, a qualquer um deles, vais ter de prestar contas a mim. Percebeste? Percebi, disse Evan. Bom. Tasha passou por ele e desceu o corredor sem mais uma palavra. Lyanna suspirou profundamente. Desculpa, ela é protetora. Ela deve ser, disse Evan. Ambas deveriam ser. Lyanna estudou-o por um momento. Anda, os meninos querem mostrar-te algo que desenharam mais cedo. Evan seguiu-a de volta para o quarto 8 e, pelo resto da tarde, sentou-se com os filhos e ouviu as suas histórias e riu das suas piadas. E lentamente, momento a momento, ele começou a acreditar que isto poderia ser real. Evan acordou às 5 da manhã, após mal ter dormido 3 horas. A sua mente não parava de reproduzir tudo. Os rostos dos meninos, os olhos guardados da Lyanna, a raiva protetora da Tasha. Desistiu de dormir e foi correr pelas ruas vazias. A cidade estava silenciosa a esta hora. Os candeeiros da rua ainda brilhavam contra o céu escuro. Alguns corredores matinais passaram por ele. O ritmo dos seus pés no asfalto geralmente libertava a sua cabeça, mas não hoje. Quando voltou ao seu apartamento, tomou duche e vestiu-se rapidamente. Fez café, mas mal lhe tocou. Às 6h30, estava sentado à mesa da cozinha, a olhar para o telemóvel. Demasiado cedo para ir ao hospital. O horário de visita só começava às 8. Abriu o portátil e tentou concentrar-se nos e-mails de trabalho. O seu chefe tinha enviado 3 mensagens a perguntar sobre a apresentação. Evan digitou uma resposta rápida, dizendo que precisava de tirar um dia pessoal, talvez 2. Às 7 não conseguiu esperar mais. Agarrou nas chaves e saiu. A loja de brinquedos na Rua da Paz abria às 7h30. Evan esperou cá fora até o gerente destrancar as portas. Lá dentro, caminhou lentamente pelos corredores a olhar para tudo. Bonecos de ação, jogos de tabuleiro, materiais de desenho, livros. Pegou num livro para colorir com dinossauros para o Milo. Depois, um puzzle e com animais para o Mason. Em seguida, questionou-se e pô-los de volta. Seriam demasiado infantis ou demasiado avançados? Não fazia ideia do que as crianças de 4 anos gostavam. Posso ajudá-lo a encontrar algo? Perguntou uma jovem funcionária. Preciso de presentes para meninos de 4 anos, disse Evan. Gêmeos. Ah, que giro. São seus sobrinhos? Evan hesitou. Os meus filhos. A palavra soou estranha na sua boca, mas também certa. A funcionária sorriu. Ok, para crianças de 4 anos, quer coisas práticas. Blocos de construção, livros para colorir, puzzles simples, talvez alguns brinquedos de exterior, se gostarem de ser ativos. 20 minutos depois, Evan saiu da loja com 2 malas de compras, livros para colorir, lápis de cera, pequenos bonecos de ação e 2 bolas saltitonas. Parecia demasiado. Provavelmente era demasiado, mas não conseguia evitar. Agarrou umas sandes de pequeno almoço num café e conduziu até ao hospital. Quando entrou no átrio, Gwen estava ao balcão da farmácia a organizar frascos de comprimidos. Evan, chamou ela, surpreendida. De volta? Esqueceu-se de alguma coisa ontem? Evan sorriu timidamente. Algo parecido. Deve ter sido importante. Parece exausto. Dia longo ontem, noite ainda mais longa. Gwen deu-lhe um olhar cúmplice. Bem, seja o que for, espero que corra bem. Obrigado, Gwen. Evan dirigiu-se para a ala pediátrica. Eram apenas 7h45, mas ele pensou que o poderiam deixar entrar mais cedo. Quando chegou ao posto de enfermagem, Carla levantou o olhar do computador. Estás afoito, disse ela com um pequeno sorriso. O horário de visita só é às 8. Eu sei, desculpa. Só queria estar aqui quando os meninos acordassem. Carla estudou-o por um momento.
A doutora Brooks já está aqui. Vou verificar com ela. Ela desapareceu pelo corredor. Evan ficou ali desajeitadamente, a segurar as suas malas de brinquedos e as sandes de pequeno almoço. Algumas enfermeiras passaram, lançando-lhe olhares curiosos. Depois de alguns minutos, Liana apareceu. Usava um fardamento hospitalar hoje em vez da sua bata branca. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo simples, e ela parecia tão cansada quanto Evan se sentia. Estás adiantado, disse ela. Não consegui dormir. Nem eu, admitiu Liana. Olhou para as malas nas mãos dele. O que é tudo isso? Só umas coisas para os meninos e pequeno almoço. Não sabia se já tinhas comido. A expressão de Liana suavizou-se ligeiramente. Não comi. Obrigada. Posso entrar? Sei que é cedo, mas... Eles estão acordados. Liana interrompeu. O Milo acordou às 6 a perguntar quando é que o Evan voltava. O peito de Evan apertou. A sério. A sério. Anda. Ela levou-o ao quarto 8. Quando entraram, ambos os meninos estavam sentados nas camas a ver desenhos animados. Milo avistou Evan primeiro. Evan! Gritou ele saltitando de excitação. Tu voltaste! Eu disse-vos que voltava, disse Evan pousando as malas. Trouxe-vos umas coisas. Mason saiu da cama cuidadosamente, atento ao seu soro. Que tipo de coisas? Venham ver. Os meninos reuniram-se enquanto Evan desempacotava as malas. Os olhos deles arregalaram-se quando viram tudo. Livros para colorir. Milo agarrou um e folheou as páginas. Olha, Mason, dinossauros! Mason pegou num dos bonecos de ação, um pequeno astronauta. Isto é tão fiche. Fico feliz que gostem, disse Evan. Sentiu-se ridiculamente feliz ao observar as suas reações. Liana ficou encostada à porta, de braços cruzados, a observar. Mas Evan notou o mais leve indício de um sorriso no seu rosto. Passaram a manhã a colorir. Milo preencheu uma imagem de um T-Rex com traços selvagens e desordenados. Mason foi mais cuidadoso, mantendo-se dentro das linhas. Evan tentou um triceratops e falhou espetacularmente. Isso não parece um dinossauro, disse Milo criticamente. É abstrato, defendeu Evan. O que é abstrato? Significa que tentei o meu melhor, e foi isto que aconteceu. Milo riu. Liana, que estava a verificar o registro de Mason, soltou uma pequena risada apesar de si mesma. À meio da manhã, um médico mais velho passou para verificar os meninos. Tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho e olhos gentis. O seu crachá dizia, Doutor. Paul Hensley, médico assistente. Bom dia, cavalheiros, disse o Dr. Hensley alegremente. E quem é este? Este é o Evan, anunciou Milo. É nosso amigo. Prazer em conhecê-lo, Evan. O Dr. Hensley apertou a mão de Evan, depois deu a Liana um olhar significativo. Ela acenou levemente. O Dr. Hensley examinou ambos os meninos, verificando os seus sinais vitais e fazendo perguntas. Vocês os dois estão com muito melhor aspecto. Acho que poderemos mandar-vos para casa amanhã, se tudo se mantiver estável. Para casa? Disse Mason esperançoso. Para casa, confirmou o Dr. Hensley. A vossa mãe está a cuidar muito bem de vocês. Depois de ele sair, Evan ajudou a arrumar os materiais de desenho, enquanto Liana escrevia notas nos registros dos meninos. Entraram num ritmo confortável, Evan a entreter os meninos, Liana a tratar da parte médica das coisas. Durante o almoço, enquanto os meninos comiam as suas refeições do hospital, Evan saiu para o corredor para lhes dar espaço. Liana juntou-se a ele alguns minutos depois. Obrigada por esta manhã, disse ela suavemente. Eles gostam mesmo de ti. Eu também gosto deles, mais do que sabia que podia. Liana apoiava-se na parede, o cansaço visível no seu rosto. Tudo isto está a acontecer tão depressa. Demasiado depressa? Não sei. Talvez. Ela esfregou os olhos. Continua à espera que desapareças. Que percebas que é demais e simplesmente vás embora. Não vou embora, disse Evan firmemente. Sei que não tenho o direito de te pedir para confiares em mim, mas não vou a lado nenhum. Liana olhou para ele por um longo momento. Há algo que preciso de te dizer. Ok. Quando descobri que estava grávida, escrevi-te uma carta. Uma longa. Expliquei tudo. A gravidez, a data prevista, o meu número de telefone. Tudo. O coração de Evan encolheu-se. O que lhe aconteceu? Eu queimei-a. A voz de Liana era quase inaudível. Lembrei-me daquela noite na festa. O quão bêbado estavas.
o quão caótico tudo se tornou. E pensei, e se não te importasses? E se pensasses que eu estava a tentar prender-te? E se me acusasses de mentir? Eu nunca... Tu não sabes o que terias feito, disse Liana sem rudeza. Nem eu. Não nos conhecíamos. Então queimei a carta e decidi fazer isto sozinha. Evan sentiu o peso daquelas palavras. 4 anos de consultas médicas, mamadas noturnas, primeiros passos, primeiras palavras, tudo sem ele. Lamento tanto, disse ele, por tudo, por não ter estado lá, por não ter sido localizável, por tudo o que tiveste de passar sozinha. Eu não estava completamente sozinha, disse Liana. Tive a Tasha, e os meus pais ajudaram quando puderam antes de se mudarem para o Algarve. Mas sim, foi difícil. Antes que Evan pudesse responder, Tasha apareceu no final do corredor. Viu-os a conversar e a sua expressão enrijeceu. Excelente. Vocês os dois estão a criar laços, disse ela sarcasticamente enquanto se aproximava. Tasha, Liana começou. Não, está tudo bem. Tasha passou por eles e entrou no quarto 8. Pela porta, Evan podia vê-la abraçar os meninos. Liana suspirou. Ela vai acabar por ceder. Eventualmente. Ela não tem de o fazer. Eu compreendo porque ela não confia em mim. Ela vai, disse Liana. Ela está apenas assustada. Com o quê? Que lhes partas o coração e o meu. Evan encontrou o olhar dela. Não vou. É o que eu espero, disse Liana suavemente. Mais tarde naquela tarde, Tasha chamou Evan à parte na cafetaria do hospital. Liana estava lá em cima com os meninos. E Evan tinha ido buscar café. Precisamos de falar, disse Tasha, bloqueando o seu caminho para o elevador. Ok, disse Evan cuidadosamente. Senta-te. Apontou para uma mesa no canto. Sentaram-se. Tasha cruzou as mãos na mesa e olhou-o fixamente. Ouve o que te digo, disse ela. Se vais ficar, prova-o. Se vais embora, vai agora, antes que esses meninos se apeguem ainda mais. Vou ficar. Dizes isso agora. Mas o que acontece quando isto deixar de ser divertido? Quando estiverem a gritar porque não querem ir para a cama? Quando estiverem doentes à meio da noite? Quando tiveres de cancelar os teus planos porque eles precisam de ti? Estarei lá, disse Ivan. Estarás? Desafiou Tasha. Porque a minha irmã construiu uma vida para esses meninos. Uma boa vida. Estável, segura. E não vou deixar que estragues isso porque estás a ter uma crise impulsionada pela culpa. Evan respirou fundo. Compreendo porque os estás a proteger. E respeito isso. Mas não estou aqui por causa da culpa. Estou aqui porque são meus filhos. E quero ser o pai deles. Ser pai não é sobre querer. É sobre aparecer. Todos os dias. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Eu sei. Sabes? Tasha inclinou-se para a frente. Porque a Liana tem aparecido há 4 anos seguidos. Sem folgas. Sem ajuda. Terminou a faculdade de medicina com 2 bebés. Trabalhou em turnos noturnos enquanto eles dormiam. Desistiu de tudo para garantir que eles tinham o que precisavam. Podes dizer que alguma vez desististe de algo por alguém? A pergunta atingiu Evan como um murro. Pensou na sua vida, no seu apartamento confortável, no seu trabalho flexível, na sua liberdade para fazer o que quisesse quando quisesse. Não, admitiu ele suavemente. Não posso dizer isso. Então, o que te faz pensar que podes fazer isto? Porque tenho de o fazer, disse Evan. Perdi 4 anos, não posso recuperar isso, mas posso estar aqui agora, e posso continuar a estar aqui. Posso aprender, posso tentar. Tasha estudou-o por um longo momento. As ações valem mais que as palavras, Evan. Eu sei, então deixa-me mostrar-te. Deixa-me provar. Tasha levantou-se. Está bem, mas um passo em falso e estás fora. Percebeste? Percebi. Ela foi embora sem mais uma palavra. Evan ficou sentado por um momento, as palavras dela ecoando na sua cabeça. O que te faz pensar que podes fazer isto? Não tinha uma boa resposta. Tudo o que tinha era determinação e esperança. E neste momento, isso tinha de ser suficiente. Na manhã seguinte, o Dr. Hensley deu alta aos meninos. Evan chegou cedo novamente, desta vez com um pequeno saco de viagem contendo roupas que Liana lhe pedira para ir buscar ao apartamento dela. Ela dera-lhe a morada e uma chave, confiando-lhe algo profundamente pessoal. O apartamento dela era pequeno, mas limpo. 2 quartos, uma cozinha minúscula, brinquedos por todo o lado, fotos nas paredes, Liana com os meninos, Tasha com os meninos, os 4 num parque. Chevan ficou na sala de estar por um momento.
absorvendo tudo. Esta era a vida deles, a vida que tinham construído sem ele. Agarrou as roupas rapidamente e saiu, trancando a porta atrás de si. No hospital, Liana estava a arrumar as coisas dos meninos, enquanto eles tagarelavam entusiasmados por ir para casa. "O Evan pode vir à nossa casa?" perguntou Milo. "Vamos ver", disse Liana. O que Evan aprendera ser a sua maneira diplomática de dizer talvez. Mas quando carregaram tudo no seu carro, um sedã já com uns anos com cadeiras de bebê atrás, Liana virou-se para Evan. "Pode seguir-nos", disse ela, "se quiseres. Tens a certeza? Os meninos querem que vejas onde eles vivem. E, sinceramente, acho que pode ser bom, para todos nós." Tasha, que chegara para ajudar com a alta, pareceu cética, mas não discutiu. A viagem até ao apartamento de Liana demorou 20 minutos. Evan seguiu o carro dela por ruas residenciais ladeadas de árvores. O complexo dela era mais antigo, mas bem cuidado. 3 andares, canteiros de flores à frente, um parque infantil visível no pátio interior. Estacionaram lado a lado. Os meninos saíram a correr do carro de Liana, cheios de energia, apesar de terem acabado de sair do hospital. "Anda, Evan!" Milo agarrou-lhe a mão. "Vamos mostrar-te o nosso quarto." Lá dentro, o apartamento parecia ainda mais pequeno com 5 pessoas. Mas era acolhedor, confortável. As paredes estavam pintadas num amarelo suave. Desenhos de crianças estavam colados ao frigorífico. Um cesto de brinquedos estava no canto da sala de estar. Mason e Milo fizeram uma visita guiada a Evan, apontando tudo o que era importante. O quarto deles, com 2 camas pequenas. A casa de banho, onde lavavam os dentes. A cozinha, onde a mamã fazia panquecas. "E este é o nosso sítio preferido", disse Milo, apontando para o sofá. "Vemos desenhos animados aqui todos os sábados de manhã." "Parece perfeito", disse Evan. Tasha fez sandes para todos enquanto Liana arrumava os meninos. Evan reparou num varão das cortinas solto na sala de estar e ofereceu-se para o arranjar. "Não precisas de fazer isso", disse Liana. "Quero ajudar." Ela mostrou-lhe onde estavam as ferramentas, e Evan passou a hora seguinte a arranjar o varão das cortinas e a montar uma pequena prateleira que estava em peças no armário do corredor. Os meninos observaram-no a trabalhar, fascinados. Tasha também observava, embora a sua expressão fosse menos fascinada e mais avaliadora. No final da tarde, os meninos estavam exaustos. Encolheram-se no sofá a ver desenhos animados e, em minutos, ambos adormeceram. Liana cobriu-os com um cobertor e sorriu. Eles sempre desmaiam depois do hospital. A excitação cansa-os. Ivan estava perto da porta, não querendo abusar da sua hospitalidade. "Devo ir. Deixá-los descansar." "Evan", disse Liana. Ela aproximou-se dele, a voz suave. "Obrigada. Por tudo. Pelos brinquedos. Por arranjar as coisas. Por estares aqui." "Eu quero estar aqui", disse Evan honestamente. "Eu sei." Ela olhou para ele e pela primeira vez não havia defesas no seu olhar, apenas vulnerabilidade e esperança. "Acho que estou a começar a acreditar nisso." Da cozinha, Tasha limpou a garganta. "Estou de saída. Ligas-me mais tarde?" "Ligo sim." Tasha saiu, lançando a Evan um último olhar de aviso antes de fechar a porta. Liana riu suavemente. "Ela está a começar a gostar de ti, lentamente. Contento-me com o que puder conseguir." Ficaram ali por um momento, o apartamento silencioso, exceto pelo som dos desenhos animados em voz baixa e a respiração suave dos meninos. "Não estou a fugir", disse Evan novamente, precisando que ela ouvisse. "Eu sei", sussurrou Liana, "e isso assusta-me." "Por quê?" "Porque se isto for real, então terei de te deixar entrar, e eu não deixo ninguém entrar há muito, muito tempo." Evan quis estender a mão para a dela, mas não o fez. Ainda não. Em vez disso, apenas disse, "Leva o teu tempo. Eu estarei aqui." Liana sorriu, cansada, mas genuína. "Amanhã, à mesma hora?" "Amanhã, à mesma hora." Os dias seguintes passaram num borrão. Evan vinha todas as manhãs e ficava até os meninos irem para a cama. Ajudava nas refeições. Brincava. Liava histórias para adormecer. Ele aprendeu as suas rotinas. Como o Milo gostava da torrada cortada em triângulos. Como o Mason precisava do seu urso de peluche favorito antes de adormecer. A Liana observou-o com atenção no início, procurando falhas na sua determinação.
Mas o Evan não cedeu. Apareceu. Todos os dias. No sábado, a Liana sugeriu irem todos ao parque. A Tasha também veio, com um saco grande de lanches e a sua máquina fotográfica. O parque era lindo. Árvores altas, um parque infantil grande, um lago com patos. O Mason e o Milo correram diretos para os baloiços. Empurra-nos, exigiu o Milo. Evan empurrou os dois alternando, até os braços lhe doerem. A Tasha tirava fotografias. Liana sentou-se num banco próximo, a observar com um pequeno sorriso nos lábios. Depois dos baloiços, os meninos quiseram explorar o parque infantil. Havia uma estrutura para escalar, escorregas e uma ponte de corda. Evan seguia-os de perto, certificando-se de que não caíam. Mason trepava com confiança, mas Milo era mais cauteloso. Consegues, campeão, encorajou Evan. Um passo de cada vez. Tudo estava a correr perfeitamente, até que Evan se virou para ajudar Milo a descer do topo do escorrega e percebeu que Mason tinha desaparecido. O coração parou-lhe. Mason! Chamou Evan, vasculhando o parque infantil. Ele estava aqui há um segundo, disse Liana, levantando-se rapidamente. Mason! Gritou Evan mais alto. Tasha juntou-se a eles. Mason, onde estás? O pânico apertou o peito de Evan. O parque infantil estava cheio de crianças, pais por todo o lado. E se alguém o tivesse levado? E se ele tivesse ido parar ao parque de estacionamento? Então, Evan viu-o. Um flash de cabelo loiro perto do portão de saída do parque, a caminho da rua. Evan correu. Alcançou Mason em segundos, pegando-o ao colo no exato momento em que o menino estava prestes a pisar o passeio além do portão. Mason, o que estavas a fazer? A voz de Evan saiu mais dura do que pretendia, impulsionada pelo medo. Os olhos de Mason encheram-se de lágrimas. Vi um cão. Queria fazer-lhe festas. O coração de Evan ainda batia acelerado. Respirou fundo, forçando-se a acalmar. Eu sei, campeão, mas não podes sair do parque sem nos dizeres. Assustaste-me. Desculpa, sussurrou Mason. Evan abraçou-o com força. Está tudo bem. Estás seguro. É só isso que importa. Liana alcançou-os com o rosto pálido. Tirou Mason dos braços de Evan e abraçou-o com força. Não voltes a fazer isso, disse ela firmemente. Nunca. Percebes? Mason assentiu, a chorar agora. Desculpa, mamã. Tasha chegou com Milo, que parecia assustado. Está tudo bem? Estamos bem, disse Liana, embora a voz lhe tremesse. Voltaram para os bancos. Mason agarrava-se a Liana, ainda a chorar. Milo segurava a mão de Evan com força. Depois de alguns minutos, as lágrimas de Mason pararam. Olhou para Evan com os olhos vermelhos e inchados. Correste muito depressa. Eu estava assustado, admitiu Evan. Não queria que te magoasses. Por que me amas? Perguntou Mason inocentemente. A garganta de Evan apertou-se-lhe. Olhou para Liana, que o observava com uma expressão indecifrável. Sim, disse Evan em voz baixa, porque te amo. Foi a primeira vez que o disse em voz alta. E era verdade. Completamente, esmagadoramente verdade. Tasha, que tinha assistido a toda a troca, suavizou o seu semblante. Não disse nada, mas Evan viu a mudança na sua expressão. Quando chegou a hora de ir embora, todos voltaram juntos para o parque de estacionamento. Os meninos estavam cansados e mais quietos depois do susto. Liana prendeu-os nas suas cadeirinhas, enquanto Tasha arrumava os lanches. Evan ficou ali perto, sentindo que tinha ultrapassado um limite invisível naquele dia. Algo tinha mudado. Quando os meninos estavam seguros, Liana aproximou-se dele. Ficaram junto ao carro dela, o sol do fim da tarde a projetar sombras longas. Obrigada, disse ela, por o teres apanhado, por estares lá. Sempre, disse Evan. Liana olhou para ele, e antes que Evan pudesse processar o que estava de acontecer, ela pôs-se em bicos dos pés e beijou-o. Foi suave, breve, mas eletrizou o corpo inteiro de Evan. Quando se afastou, as bochechas estavam coradas. Precisava de fazer isso. Ainda bem que o fizeste, disse Evan sorrindo. De dentro do carro, Milo gritou, a mamã beijou o Evan. Tasha riu do lado do condutor. Já era tempo. Liana cobriu o rosto com as mãos envergonhada. Evan apenas sorriu. Pela primeira vez em dias, tudo parecia certo. Naquela noite, Evan recebeu um telefonema de um número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo o fez pegar no telefone. Alô? Evan, é a Liana. A voz dela soava estranha.
tensa. Olá, está tudo bem? Preciso de te perguntar uma coisa. Ok. Disseste ao teu pai onde moro? O estômago de Evan revirou-se-lhe. Não. Por quê? Ele ligou-me. Acabou de ser. Não sei como conseguiu o meu número. O que é que ele disse? Liana ficou em silêncio por um momento. Ele disse que eu te estava a manipular, que estava a usar os meninos para te prender. Disse que eu devia pensar bem no que estou a fazer. A raiva inundou Evan. Sinto muito. Estou a ir ter contigo agora mesmo. Não, interrompeu Liana. Não venhas. Os meninos acabaram de adormecer. Liana, preciso de espaço, Evan. Preciso de pensar. Por favor, não me afastes por causa do que o meu pai disse. Não é só isso. A voz dela falhou. Tenho medo de me magoar. Tenho medo que os meninos se magoem. E tenho medo que talvez o teu pai tenha razão. Ele não tem razão. Tu sabes que não. Será? Perguntou Liana em voz baixa. Evan, mal nos conhecemos. Há uma semana nem sabias que os meninos existiam. E agora estamos, o quê? A brincar às casinhas? A fingir que isto é normal? Não é fingimento. Eu preocupo-me contigo. Preocupo-me com eles. Quero acreditar nisso. Acredito. Mas preciso de tempo para perceber o que é real e o que é apenas culpa ou obrigação. Liana, por favor, desculpa. Ligo-te quando estiver pronta. Ela desligou. Evan olhou para o telemóvel, o coração a bater descontroladamente. Ligou imediatamente para o pai. Mark Carter atendeu ao segundo toque. Evan, estava a perguntar-me quando ligarias. O que é que fizeste? Exigiu Evan. Como é que arranjaste o número dela? Não é difícil encontrar pessoas hoje em dia. Queria ter a certeza de que esta mulher era legítima. Ela não é esta mulher, é a Liana. E esses meninos são os teus netos. Assim ela diz. Assim o ADN provaria, ripostou Evan. Mas não precisamos de ADN. Eles são a minha cara. Evan, estou apenas a tentar proteger-te. As mulheres fazem este tipo de coisas o tempo todo. Para, simplesmente para. A voz de Evan tremia de raiva. Não tinhas o direito de a contactar, não tinhas o direito de dizer aquelas coisas. Eu sou teu pai, é o meu trabalho cuidar de ti. Não, é o teu trabalho apoiar-me. E estás a falhar. Mark ficou em silêncio por um momento. Estás a cometer um erro, talvez. Mas é o meu erro para cometer. Fica fora disto, pai. É a sério. Evan desligou antes que o pai pudesse responder. Sentou-se no sofá e meteu a cabeça entre as mãos. Tudo tinha estado a correr tão bem, e agora, por causa da interferência do pai, estava a desmoronar-se. Ele enviou uma mensagem a Liana. Sinto muito. Vou resolver isto. Por favor, dá-me só uma oportunidade. Ela não respondeu. Ivan passou a noite em claro a olhar para o telemóvel, à espera de uma mensagem que nunca chegou. Ivan acordou na manhã seguinte a sentir-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Os olhos ardiam-lhe por falta de sono. A cabeça latejava-lhe. O ecrã do telemóvel continuava em branco, sem mensagens da Liana. Tentou ligar-lhe. Foi direto para a caixa de mensagens. Mandou uma nova mensagem. Por favor, deixa-me só explicar. Sem resposta. À meio da manhã, Evan não aguentou mais. Pegou nas chaves e foi de carro até ao apartamento da Liana. Tinha de resolver aquilo. Tinha de a fazer perceber. Quando bateu à porta, a Tasha atendeu. A sua expressão era fria. Ela não te quer ver, disse Tasha secamente. Por favor, só preciso de 5 minutos. Evan vai para casa. Não consigo. Não até falar com ela. Tasha suspirou. O que o teu pai disse magoou-a muito. Precisas de perceber isso. Eu sei. É por isso que estou aqui. Para resolver as coisas. Algumas coisas não se resolvem com palavras. Então deixa-me tentar com ações. Por favor, Tasha. Tasha observou-o por um longo momento. Depois chamou por cima do ombro. Lee, ele está aqui. Passos aproximaram-se. Liana apareceu na soleira da porta. Parecia exausta. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Podemos falar? Perguntou Evan suavemente. Só um minuto? Liana olhou para Tasha, que assentiu ligeiramente. Eu fico com os meninos. Liana saiu e fechou a porta atrás de si. Ficaram no pequeno patamar fora do apartamento. O sol da manhã era brilhante e quente, em completo contraste com a tensão entre eles. Sinto muito, disse Evan imediatamente. Sinto muito pelo que o meu pai disse. Ele não tinha o direito... Não é só o que ele disse, interrompeu Liana. A voz dela era baixa, mas firme. É o que ele pensa.
E talvez o que tu também penses. Eu não penso isso. Tu sabes que não. Será? Liana abraçou-se a si mesma. Evan, conhecemo-nos há uma semana. Uma semana. E de repente estamos a agir como se fôssemos uma família. Mas não somos. Não realmente. Poderíamos ser. Poderíamos. Os olhos de Liana encheram-se de lágrimas. Ou estás aqui apenas porque te sentes culpado? Porque perdeste 4 anos e estás a tentar compensar? Não é por isso que estou aqui. Então por quê? Exigiu Liana. Por que é que estás realmente a fazer isto? Porque os meninos precisam de um pai? Por que te sentes obrigado? Porque é a coisa certa a fazer. Evan respirou fundo. Porque me preocupo contigo. Com todos vocês. E sim, sinto-me culpado por ter perdido 4 anos. Mas não é por isso que continuo a aparecer. Apareço porque quando estou contigo e com os meninos, sinto que estou exatamente onde devia estar. Liana limpou os olhos. Tenho pavor de acreditar em ti. Eu sei. Tenho pavor de que me vás deixar, de que os meninos se apeguem e depois decidas que isto é demasiado difícil. Não vou. Tu não sabes, disse Liana. As pessoas vão se embora o tempo todo. Dizem que vão ficar e depois algo fica difícil e desaparecem. Evan quis argumentar, mas não conseguiu. Porque ela tinha razão. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava. Não podia prometer que tudo seria perfeito. Tens razão, disse ele em voz baixa. Não posso prometer que serei perfeito. Não posso prometer que não cometerei erros. Mas posso prometer que não vou embora. Por mais difícil que se torne, estou aqui, Liana, e vou ficar. Liana olhou para ele por um longo momento. Podes dar-me tempo? Só um pouco de tempo para pensar. Claro, leva o tempo que precisares. Obrigada. Ela virou-se para voltar para dentro, depois parou. Evan? Sim? Não acho que estejas aqui por culpa. Não penso realmente isso. Estou apenas assustada. Eu sei, disse Evan gentilmente. Eu também estou assustado. Liana deu-lhe um pequeno e triste sorriso. Depois voltou para dentro. Evan voltou para casa sentindo-se vazio. Queria resolver aquilo imediatamente, mas Liana precisava de espaço. Então, dar-lhe-ia, mas não desistiria. 3 dias passaram. 3 longos e agonizantes dias, sem ver os meninos ou Liana. Evan mergulhou no trabalho, mas não conseguia concentrar-se. O seu chefe perguntou se estava tudo bem. Evan disse que sim. Não estava. Na 3ª noite, a campainha tocou. Quando abriu a porta, Tasha estava lá. Precisamos de conversar, disse ela. Evan deixou-a entrar. Ela entrou na sala de estar e olhou em volta, para o espaço limpo e organizado que de repente parecia demasiado vazio. Belo sítio, disse ela. Obrigado. Queres beber alguma coisa? Não, não vou demorar. Tasha virou-se para ele. Vim dizer-te que és um idiota. Evan piscou os olhos. Ok. A minha irmã está miserável. Os meninos não param de perguntar onde estás, e tu estás aqui sentado sem fazer nada. Ela pediu espaço. Estou a dar-lhe espaço. Esse é o problema, disse Tasha. Ela não quer espaço. Ela quer que lutes por ela. Tentei. Ela disse-me para ir embora. Então desististe? Não. Estou a respeitar os seus desejos. Tasha abanou a cabeça. Os homens são tão estúpidos. Deixa-me explicar-te. Ela está assustada. Está a afastar-te porque está à espera de ver se tu a vais repelir. Ela quer saber se te importas o suficiente para lutar por isto. Evan afundou-se no sofá. Não a quero pressionar. Há uma diferença entre pressão e persistência. Neste momento, ela pensa que desististe, que um telefonema do teu pai foi suficiente para te afastar. Isso não é verdade. Então prova-o. Tasha foi até a porta, depois parou. Já agora acho que lhe fazes bem. E os meninos adoram-te. Não estragues isto. Ela saiu antes que Evan pudesse responder. Evan ficou ali sentado por um momento, as palavras de Tasha ecoando na sua cabeça. Depois, pegou nas chaves e saiu. 20 minutos depois, Evan bateu à porta da Liana. O coração batia-lhe descontroladamente enquanto esperava. Liana atendeu. Estava de pijama, com o cabelo solto pelos ombros. Pareceu surpreendida ao vê-lo. Evan... Não vou desistir, disse Evan antes que ela pudesse terminar. Eu sei que pediste espaço e tentei dar-te, mas a Tasha tem razão. Não posso simplesmente ficar sentado à espera. Preciso que saibas que estou aqui, que não vou a lado nenhum. Os olhos de Liana arregalaram-se ligeiramente. A Tasha veio ver-te? Sim, e chamou-me idiota. Apesar de tudo,
Liana quase sorriu. Isso é a cara dela. Posso entrar, por favor? Liana hesitou. Depois abriu passagem. Evan entrou no apartamento. Os meninos estavam a dormir. Ele ouvia roncos suaves do quarto deles. Sentaram-se no sofá, o mesmo onde os meninos viam desenhos animados. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido do frigorífico. Falei com o meu pai, disse Evan. Disse-lhe para ficar fora da minha vida. Das nossas vidas. Evan, não tinhas de... Sim, tinha. O que ele te disse estava errado. Completamente errado. E não vou deixar que ele interfira novamente. Liana olhou para as suas mãos. Reagi de forma exagerada. Não devia ter te afastado. Não reagiste de forma exagerada. Estavas a proteger-te. E os meninos? Eu estava assustada, admitiu Liana. Ainda estou assustada. De quê? Disto. Ela gesticulou entre eles. De como tudo está a acontecer depressa. Do quanto estou a começar a preocupar-me contigo. O coração de Evan deu um salto. Preocupas-te comigo? Claro que sim, disse Liana suavemente. Esse é o problema. Não era suposto eu preocupar-me. Isto era suposto ser sobre os meninos, sobre dar-lhes uma oportunidade de conhecer o pai. Mas agora é mais do que isso, Evan completou. Sim. Ficaram em silêncio por um momento. Depois, Evan disse, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Conta-me sobre aquela noite, a noite em que nos conhecemos, a versão verdadeira. Liana respirou fundo. O que queres saber? Tudo. Lembro-me de alguns pedaços, mas não o suficiente. Liana encostou-se ao sofá. Era o aniversário da minha amiga Michelle. Quase não fui porque tinha um exame importante na semana seguinte, mas ela convenceu-me. Disse que precisava de fazer uma pausa nos estudos. E eu estava lá. Estavas. Estavas com uns colegas do teu escritório. Estavas a beber, mas não estavas em mau estado, sabes? Apenas descontraído. Feliz. Não paravas de fazer piadas que faziam toda a gente rir. Evan tentou imaginar. Como é que acabamos a conversar? Eu estava na cozinha a buscar água. Tu entraste à procura de gelo. Começamos a falar da Michelle, como ambos a conhecíamos de contextos completamente diferentes. Eras engraçado e simpático. Fizeste perguntas e ouvias realmente as minhas respostas. Isso não soa a mim bêbado. Estavas tonto, não bêbado. Pelo menos não no início. Liana sorriu levemente com a recordação. Conversamos por mais de 1 hora. Sobre tudo. Os nossos trabalhos, as nossas famílias, os nossos sonhos. Disseste-me que um dia querias viajar. Conhecer o mundo. Eu disse? Disseste. Parecias perdido, mas de uma forma esperançosa, como se ainda estivesses a descobrir quem querias ser. O peito de Evan apertou-se-lhe. E depois o que aconteceu? A expressão de Liana tornou-se mais séria. As coisas ficaram mais barulhentas, mais pessoas apareceram. Alguém partiu um candeeiro, depois uma janela. Ficou caótico depressa. Decidi ir embora antes que a polícia chegasse. Tu acompanhaste-me até ao meu carro, e nós beijamo-nos. Beijamo-nos? Sim, foi bom. Muito bom. Pediste o meu número. Eu deito. Disseste que ligarias. A voz de Liana tornou-se mais baixa. Obviamente, não o fizeste. Porque mudei o meu número 2 dias depois, disse Evan. As peças encaixavam-se. Para o novo emprego. Agora sei disso, mas naquela altura pensei apenas que tinhas mudado de ideias, que não significou nada para ti. Não significou nada, disse Evan firmemente. Quem me dera poder lembrar-me melhor. Quem me dera ter te encontrado. Quem me dera ter estado lá para tudo isso. Estás aqui agora, disse Liana. Isso tem de valer alguma coisa. Vale o suficiente para me dares outra oportunidade? Liana olhou para ele com aqueles olhos profundos e cuidadosos. Posso fazer-te uma pergunta honesta? Tudo. Se não tivesses visto os meninos naquele dia, se não tivesses visto as pulseiras deles, terias alguma vez tentado encontrar-me? Terias alguma vez pensado naquela noite novamente? A pergunta atingiu-o profundamente, porque Evan não tinha uma boa resposta. Provavelmente não, admitiu. E odeio isso em mim. Mas não posso mudar o passado. Tudo o que posso fazer é ser melhor agora. Ser a pessoa que deveria ter sido desde o início. Liana ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, os meninos sentem a tua falta. Eu também sinto a deles. Muito. Eles não param de perguntar quando voltas. O Milo fez-te um desenho. O Mason fez-te algo de barro na creche.
A garganta de Evan apertou-se. Posso vê-los? Amanhã? Podes vê-los agora se quiseres. Eu acordo-os. Não, não. Deixa-os dormir. Amanhã está bom. Fica, disse Lyanna de repente. Evan olhou para ela surpreendido. O quê? Fica esta noite. Não assim. Mas fica. Dorme no sofá. Está aqui quando eles acordarem. Acho que isso os faria muito felizes. Tens a certeza? Tenho a certeza. Evan assentiu. Ok, fico. Lyanna levantou-se e pegou num cobertor e numa almofada do armário. Entregou-os a Evan. Estou muito contente que tenhas vindo esta noite. Eu também. E Evan? Sim? Podemos tentar de novo? Mais devagar desta vez? Evan sorriu. Tão devagar quanto quiseres. Lyanna retribuiu o sorriso, genuíno e caloroso. Boa noite, Evan. Boa noite, Lyanna. Ela desapareceu no seu quarto. Evan fez-se confortável no sofá. Era pequeno e não particularmente confortável, mas ele não se importava. Ele estava ali, com a sua família, e era só isso que importava. A manhã chegou com o som de pequenos pés a correr pelo corredor. Mamã, podemos ter... Evan! Milo avistou-o primeiro. O rosto do menino iluminou-se como na manhã de Natal. Mason apareceu um segundo depois, os olhos arregalados de incredulidade. Estás aqui, disse Mason. Estou aqui, confirmou Evan, sentando-se e esfregando os olhos. Ambos os meninos lançaram-se sobre ele, abraçando-o com força. Evan envolveu-os nos braços e sentiu algo assentar no peito. Algo que lhe tinha faltado a vida inteira. Senti tanto a vossa falta, disse ele. Nós também sentimos a tua, disse Mason contra o seu ombro. Lyanna saiu do quarto com ar amarrotado e sonolento. Quando viu os três juntos no sofá, sorriu. Quem quer panquecas? Perguntou ela. Eu! Gritaram ambos os meninos. Passaram a manhã juntos. Evan ajudou Lyanna a fazer o pequeno almoço, enquanto os meninos punham a mesa. Comeram juntos a conversar e a rir. Depois do pequeno almoço, deram um passeio pelo bairro. Parecia normal, natural, como se estivessem a fazer aquilo desde sempre. Naquela tarde, Tasha apareceu. Quando viu Evan ali, levantou uma sobrancelha para Lyanna. Então vocês resolveram, disse Tasha. Estamos a trabalhar nisso, respondeu Lyanna. Tasha assentiu com aprovação. Depois puxou Evan para o lado enquanto Lyanna ajudava os meninos a arrumar os brinquedos. Devo-te um pedido de desculpas, disse Tasha em voz baixa. Não deves... Sim, devo. Julguei-te antes de te conhecer. Estava a proteger a minha irmã, mas também estava a ser injusta. Tiveste razão em ser protetora. Talvez, mas tu provaste o teu valor. Continuas a aparecer. É isso que importa. Tasha estendeu a mão. Tréguas? Evan apertou-a. Tréguas. A partir desse momento, as coisas pareceram diferentes, mais fáceis. Tasha começou a tratar Evan como família em vez de um intruso. Brincava com ele, confiava-lhe os meninos, até lhe pedia a opinião sobre as coisas. Nos dias seguintes, Evan e Lyanna entraram numa rotina. Ele vinha todas as tardes depois do trabalho, cozinhavam o jantar juntos, brincavam com os meninos, conversavam, realmente conversavam, sobre tudo. Lyanna contou-lhe sobre a sua infância, sobre crescer com a Tasha, sobre os pais que agora viviam na Flórida. Contou-lhe sobre a faculdade de medicina, sobre as noites intermináveis a estudar enquanto grávida, sobre dar à luz sozinha porque a Tasha estava fora da cidade e não conseguiu voltar a tempo. Evan ouviu tudo, o coração a partir-se com tudo o que ela tinha suportado. Em troca, ele contou-lhe sobre a sua própria infância, sobre a mãe ter morrido quando ele tinha 12 anos, sobre o pai ter se tornado distante e emocionalmente indisponível depois disso, sobre sentir-se perdido durante a maior parte dos seus 20 e poucos anos, a trabalhar num emprego que não amava, a levar a vida sem grande propósito. Eu não sabia o que estava à procura, admitiu Evan uma noite depois de os meninos terem adormecido. Estavam sentados no sofá, mais próximos do que alguma vez tinham estado. Mas acho que talvez estivesse à procura disto, de ti, deles. Lyanna encostou a cabeça ao ombro dele. Ainda bem que nos encontraste. Eu também. Naquela noite voltaram a beijar-se. Desta vez, não foi apressado nem incerto. Foi lento e suave, e cheio de promessas. Quando Evan finalmente partiu para casa, sentia-se a flutuar. Na semana seguinte,
Os miúdos tinham uma consulta de acompanhamento com a Dr. A. Hensley. Evan tirou a tarde de folga para ir com eles. Na sala de exames, a Dr. A. Hensley examinou os dois miúdos minuciosamente. Estão ótimos, anunciou. Saudáveis como podem ser. Obrigada, disse Liana com um alívio evidente na voz. A doutora Hensley olhou para Evan. É bom vê-lo aqui. O apoio familiar faz toda a diferença. Depois da consulta, Evan surpreendeu os miúdos com um pequeno puzzle que comprara na loja. Nada de especial, apenas algo para lhes mostrar que estava a pensar neles. Mason abraçou a caixa do puzzle ao peito. Este é o melhor dia. É só um puzzle, amiguinho, disse Evan, a sorrir. Não é por causa do puzzle, disse Liana suavemente, encontrando o olhar de Evan. É por estares aqui. Naquela noite, de volta ao apartamento, Tasha puxou Evan para um canto novamente. Preciso de te dizer uma coisa, disse ela, ok? Enganei-me a teu respeito, completamente. Fazes-lhes bem, a todos eles. Ela sorriu. Bem-vindo à família, Evan. Evan sentiu a emoção subir-lhe à garganta. Obrigado, Tasha. Isso significa muito. Só não estragues tudo. Não vou. Bom, porque se o fizeres, vou atrás de ti. Evan riu. Anotado. Naquela noite, depois de todos os outros terem ido dormir, Liana e Evan sentaram-se juntos no sofá. Ela aconchegou-se a ele e ele abraçou-a pelos ombros. Preciso de te dizer uma coisa, disse Liana em voz baixa. Ok. Naquela noite em que nos conhecemos, quando fui para casa depois da festa, escrevi no meu diário que tinha conhecido alguém especial. Alguém que me fez sentir vista. O peito de Evan apertou. A sério? A sério. E quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada. Mas também estava esperançosa, porque me lembrava de como tinha sido gentil, de como ouviste, e pensei que talvez, se te encontrasse, poderíamos resolver tudo juntos. Lamento não ter estado lá. Eu sei, mas estás aqui agora. Liana olhou para ele. E preciso que saibas mais uma coisa. O quê? Estou a apaixonar-me por ti. Faltou-lhe o ar. Estás? Estou. E assusta-me. Mas é verdade. Liana, disse Evan suavemente, virando-se para que pudesse ver o rosto dela. Também estou a apaixonar-me por ti. Por todos vocês. Por esta família caótica e bonita. Beijaram-se, e desta vez não houve hesitação, nem medo. Apenas duas pessoas a reencontrar o caminho para algo que deveria ter acontecido há 5 anos. Uma semana depois, o telefone de Evan tocou. O nome do pai apareceu no ecrã. Evan quase não atendeu, mas sabia que precisavam de falar mais cedo ou mais tarde. Por isso atendeu. Pai, Evan, podemos falar? Pessoalmente? Não sei se é boa ideia. Por favor, preciso de dizer uma coisa, e preciso de a dizer frente a frente. Evan suspirou. Está bem. Quando? Amanhã? Posso ir ter contigo. Ok, mas só tu, não tragas atitudes. Não o farei, prometo. Concordaram em encontrar-se num café perto do apartamento de Evan. No dia seguinte, Evan chegou cedo e esperou nervosamente. Quando o pai entrou, parecia mais velho do que Evan se lembrava, mais cansado. Pediram café e sentaram-se numa mesa de canto. Obrigado por te encontrares comigo, disse Mark. O que queres, pai? Mark respirou fundo. Quero pedir desculpa por ter ligado a Liana, pelo que lhe disse, por não ter confiado em ti. Evan estudou o rosto do pai. Por que é que o fizeste? Porque estava assustado. És o meu único filho. E não queria ver-te magoado. Mas lidei com tudo da forma errada. Maguei pessoas que não tinham o direito de magoar. Fizeste mesmo. Eu sei. E lamento. A ti. E a Liana. Gostaria de lhe pedir desculpa pessoalmente, se ela me permitir. Evan ficou em silêncio por um momento. Vou perguntar-lhe. Mas ela não tem de dizer que sim. Compreendo. Mark olhou para o seu café. Posso perguntar-te uma coisa? O quê? Eles são mesmo os meus netos? Sim, pai. Eles são mesmo os teus netos. Eles parecem-se contigo, exatamente como eu. É sinceramente um pouco assustador. Mark sorriu fracamente. Gostaria de os conhecer, se estiver tudo bem para ti. E para a Liana. Por que a mudança de ideias? Porque tenho pensado na tua mãe, disse Mark em voz baixa, em como ela teria lidado com isto. E sei que ela teria recebido esses miúdos de braços abertos. Ela teria ficado desiludida com a forma como agi. Evan sentiu a garganta apertar. A mãe tinha partido há 17 anos, mas ele ainda sentia a falta dela todos os dias.
Ela teria gostado deles, disse Evan suavemente. Acho que eu também vou gostar, se tiver a oportunidade. Vou falar com a Liana, logo se vê. Mark acenou com a cabeça. É tudo o que posso pedir. Terminaram o café e separaram-se em melhores termos do que tinham estado em semanas. Evan foi de carro para o apartamento de Liana e contou-lhe sobre a conversa. Ele quer pedir-te desculpa pessoalmente, disse Evan, e quer conhecer os miúdos, mas só se te sentires à vontade com isso. Liana pensou por um longo momento. Ok, ele pode vir, mas só quando eu estiver pronta. Claro, quando estiveres pronta. 2 dias depois, Liana ligou a Mark e convidou-o para jantar. É informal, disse ela, e curto. Se as coisas correrem mal, vais-te embora. Entendido? Entendido, concordou Mark. Na noite do jantar, Evan chegou cedo para ajudar Liana a cozinhar. Ela estava nervosa, movendo-se pela cozinha com uma energia rápida e ansiosa. Vai correr tudo bem, garantiu-lhe Evan. E se ele disser algo horrível à frente dos miúdos? Não vai. Falei com ele. Ele sabe que esta é a sua única oportunidade. Tasha chegou para dar apoio moral. Lançou a Evan um olhar que dizia claramente que o pai dele era melhor comportar-se. Quando Mark bateu à porta, todos ficaram em silêncio. Evan abriu. O pai estava lá, segurando um pequeno saco. Olá, filho. Olá, pai. Entra. Mark entrou. Os seus olhos encontraram imediatamente os miúdos, que estavam sentados no sofá a ver desenhos animados. Ambos se viraram para o olhar. Mason, Milo, disse Evan suavemente. Este é o meu pai, o vosso avô. Avô? Disse Milo, inclinando a cabeça. Se estiver tudo bem para ti, disse Mark. A voz dele estava mais suave do que Evan alguma vez a tinha ouvido. Mason levantou-se e aproximou-se, estudando Mark cuidadosamente. És o pai do Evan? Sou. Gostas do Evan? A pergunta apanhou Mark desprevenido. Sim, muito. Então, pode ser o nosso avô, decidiu Mason. Milo saltou. Gostas de dinossauros? Mark sorriu. Agora gosto. Liana deu um passo em frente. Parecia nervosa, mas forte. Senhor Carter, por favor, chame-me Mark. Ele virou-se completamente para ela. Dr. A. Brooks, devo-lhe um enorme pedido de desculpas. O que lhe disse ao telefone foi indesculpável. Estava errado, em tudo. E lamento sinceramente. Liana estudou-o por um momento. Depois acenou com a cabeça. Obrigada. Aprecio isso. E estes miúdos? Continuou Mark, olhando para Mason e Milo. São incríveis. Fez um trabalho espantoso a criá-los. Obrigada, disse Liana em voz baixa. Mark estendeu o saco que tinha trazido. Trouxe uma coisa, não é muito. Apenas quis trazer algo. Dentro estavam 2 livros infantis e um pacote de bolachas. Presentes simples, mas significativos. Os miúdos agarraram os livros com entusiasmo e começaram a folhear as páginas. Mark observava-os com algo que parecia maravilha no rosto. O jantar foi um pouco estranho, mas na maioria correu bem. Sentaram-se à volta da pequena mesa da Liana. Evan, Liana, Tasha, Mark e os miúdos. Comeram esparguete e conversaram sobre coisas simples. Os miúdos contaram histórias. Tasha fez perguntas educadas a Mark. Liana relaxou lentamente. No final da refeição, Mason estava a mostrar a Mark o seu ursinho de peluche favorito. Milo estava a explicar toda a sua coleção de dinossauros em detalhes exaustivos. Quando chegou a hora de Mark ir embora, ele apertou a mão de Liana. Obrigada por me ter dado uma oportunidade. Não a vou desperdiçar. Vê lá se não desperdiças, disse Tasha com um tom direto. Mark sorriu. Não vou, tem a minha palavra. Ele abraçou Evan na porta. Construíste algo bom aqui, filho. Não o deis por garantido. Não vou, pai. Depois de Mark sair, Liana desabou no sofá. Aquilo foi exaustivo. Mas bom, acrescentou Tasha. Ele parecia realmente sincero. Ele foi, disse Evan. Obrigada por o teres deixado vir. Significou muito para ele. E para mim. Liana estendeu a mão para a dele. Somos uma equipa agora. Isso significa lidar com a família, mesmo as partes complicadas. Mesmo as partes complicadas, concordou Evan. Naquela noite, depois de Tasha sair e os miúdos estarem a dormir, Evan e Liana sentaram-se juntos no apartamento silencioso. Acho que vamos ficar bem, disse Liana suavemente. Mais do que bem, respondeu Evan. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Amo-te, Evan Carter. Também te amo, Liana Brooks. E pela primeira vez desde que entrara naquele hospital há algumas semanas,
Evan sentiu que estava exatamente onde pertencia. A semana seguinte passou numa bruma calorosa. Evan vinha todas as noites depois do trabalho. Entraram em rotinas sem planear. Evan ajudava com o jantar, brincava com os miúdos, lia histórias para dormir. Ele e Liana conversavam noite dentro, depois de os miúdos adormecerem. Sentia-se como família, família de verdade. Na quinta-feira à noite, Evan chegou cedo para ajudar Liana a preparar o jantar. Ela tinha decidido fazer frango com arroz. Nada de especial, mas os miúdos adoravam. "Podes cortar os vegetais?" perguntou Liana, entregando-lhe uma tábua de corte. "Posso tentar. Aviso já. As minhas habilidades com a faca são terríveis. Aceito o que puder arranjar." Trabalharam lado a lado na pequena cozinha. Ivan cortava cenouras e aipo, enquanto Liana temperava o frango. Os miúdos brincavam na sala. O riso deles flutuava pelo apartamento. O telefone de Evan vibrou. Ele tirou-o e viu uma mensagem do pai. "Falei com um amigo advogado hoje. Perguntei sobre adicionar o meu nome à lista de contactos de emergência dos miúdos na escola. Queria ter a certeza de que estava a fazer as coisas bem. Está tudo bem?" Evan mostrou a mensagem a Liana. Ela leu e sorriu suavemente. "Ele está mesmo a tentar." "Está," Evan concordou. Ele respondeu à mensagem. "Está tudo bem, pai." "Obrigado." Mark respondeu imediatamente. "Obrigado por me teres dado esta oportunidade. Não os vou desiludir." Liana apertou a mão de Evan. "A tua mãe teria orgulho de ti, de como estás a lidar com tudo isto." "Assim espero." Terminaram de cozinhar e chamaram os miúdos para a mesa. Mason e Milo subiram para as suas cadeiras, tagarelando sobre o seu dia na creche. "Fizemos arte hoje," anunciou Milo. "Pintei um dragão." "Um dragão?" disse Evan. "Que giro! Posso vê-lo?" "Está a secar. A senhora Rachel diz que posso trazê-lo para casa amanhã." Mason comeu em silêncio por um momento. Depois olhou para Evan. "Vais morar aqui?" A pergunta apanhou todos de surpresa. Liana congelou, o garfo a meio caminho da boca. Evan olhou para ela, incerto de como responder. "O que te faz perguntar isso, amiguinho?" disse Evan cuidadosamente. "Porque estás aqui todos os dias, como a mãe, e a tia Tasha costumava vir todos os dias, mas depois mudou-se para o apartamento dela." "Eu também moro no meu apartamento," explicou Evan, "mas gosto de estar aqui convosco." "Mas vais ficar para sempre?" perguntou Milo. "Ou vais embora como outras pessoas vão?" A expressão de Liana endureceu. Ivan percebeu que os miúdos estavam a perguntar mais do que apenas sobre ele. Estavam a perguntar sobre estabilidade, sobre se as pessoas que amavam ficariam. "Não vou a lado nenhum," disse Evan com firmeza. "Prometo." "Mas vais para casa todas as noites," apontou Mason. "É verdade. Mas eu volto sempre, certo?" "Sim. E continuarei a voltar todos os dias porque adoro estar convosco." "E a mãe?" perguntou Milo. Ivan encontrou o olhar de Liana. Ela observava-o atentamente, à espera de ver o que ele diria. "E a mãe?" confirmou Evan. "Adoro estar com todos vocês." Mason pareceu satisfeito com esta resposta. Voltou a comer. Milo começou a falar de dragões novamente, mas Liana continuava a olhar para Evan com algo suave e esperançoso nos olhos. Depois do jantar, enquanto Liana arrumava, Evan ajudou os miúdos a preparar-se para a cama. Escovaram os dentes, vestiram os pijamas e escolheram uma história para dormir. "Tu lês hoje à noite", disse Mason, entregando a Evan um livro sobre exploradores espaciais. Evan sentou-se na beira da cama de Mason, com os dois miúdos aconchegados. Leu a história lentamente, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Os miúdos riram-se da sua voz de extraterrestre engraçada. Quando a história terminou, Milo bocejou. "Mais uma?" "Hoje não, amiguinho, é tarde." "Mas não estamos cansados", protestou Milo, mesmo com os olhos a cair. "Fecha os olhos por um minuto", disse Evan. "Vou ficar aqui mesmo." Ambos os miúdos fecharam os olhos. Em 5 minutos estavam a dormir. Evan sentou-se ali por mais um momento, apenas a observá-los respirar. Os seus filhos, a sua família. Quando finalmente se levantou e caminhou até a soleira da porta, Liana estava lá. Ela estava a observar do corredor. "És muito bom nisto", sussurrou ela. "Em quê?" "Em ser pai." A garganta de Evan apertou. "Estou apenas a descobrir à medida que avanço." "Não estamos todos?" Voltaram para a sala. Liana aconchegou-se no sofá
e Evan sentou-se ao lado dela. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Eles fizeram uma boa pergunta hoje à noite, disse Liana em voz baixa. Sobre eu morar aqui? Sim. O que pensa sobre isso? Perguntou Evan cuidadosamente. Acho que é muito cedo para falar sobre isso a sério, mas também acho que é algo que devemos ter em mente para o futuro. O futuro, repetiu Evan. Ele gostou do som disso. Um futuro, juntos. Um passo de cada vez, disse Liana. Um passo de cada vez, concordou Evan. Na manhã seguinte, Evan tirou o dia de folga do trabalho para ir com Liana e os miúdos à consulta de acompanhamento pediátrica. Era um check-up de rotina, mas Evan queria estar presente. A doutora A. Hensley cumprimentou-os calorosamente. A família toda está aqui hoje, excelente. Ele examinou os 2 miúdos minuciosamente, verificando a altura, o peso, o ritmo cardíaco e os reflexos. Perfeito, declarou. Vocês os 2 estão saudáveis como podem ser. Continuem a fazer o que estão a fazer. Podemos comer gelado para celebrar? Perguntou Milo esperançoso. A doutora Hensley riu. Acho que isso depende dos vossos pais. A palavra pairou no ar. Pais. No plural. Liana olhou para Evan. Ele olhou de volta. Nenhum deles corrigiu a doutor. A Hensley. Depois da consulta, pararam numa pequena gelataria perto do hospital. Os miúdos pediram um cone cada, chocolate para Milo, baunilha para Mason. Sentaram-se numa mesa ao ar livre e os miúdos lamberam o seu gelado felizes. Este é o melhor dia, disse Mason. Dizes isso muitas vezes, Evan provocou, porque muitos dias são o melhor dia agora. O coração de Evan apertou. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou na mão de Liana. Ela apertou de volta. No caminho de volta para o carro, passaram por uma loja de brinquedos. Ivan avistou um puzzle na montra, um grande, com planetas e estrelas. Esperem aqui, disse ele a Liana. Entrou e comprou-o rapidamente. Quando ele voltou para fora, os olhos dos miúdos arregalaram-se. É para nós? Perguntou Milo. É sim, mas é um grande. Teremos de trabalhar nele juntos. Podemos começar hoje? Perguntou Mason. Com certeza. De volta ao apartamento, limparam a mesa de centro e abriram o puzzle. Tinha 200 peças. Definitivamente desafiador para miúdos de 4 anos. Mas Evan achou que poderiam dar conta juntos. Passaram a tarde a trabalhar nele. Evan e Liana ajudaram os miúdos a encontrar as peças das bordas e a combinar as cores. Lentamente, a imagem começou a formar-se. Olha, Saturno! Milo apontou excitado para a peça do puzzle que acabara de colocar. Bom trabalho, amiguinho. Ao fim da tarde, tinham terminado cerca de metade. Os miúdos estavam cansados, mas felizes. Liana fez sandes mistas para o jantar e comeram enquanto admiravam o seu progresso no puzzle. Depois de os miúdos irem para a cama, Liana puxou Evan para fora, para o pátio do condomínio. Era uma noite quente. As estrelas brilhavam intensamente no céu. Não tinhas de lhes comprar outro presente, disse Liana. Eu quis. Gosto de os ver felizes. Estão sempre felizes quando estás por perto. Bom, porque estou sempre feliz quando estou por perto deles. E de ti. Liana virou-se para ele. A doutor. A Hensley disse-me uma coisa hoje, enquanto estavas na casa de banho com os miúdos. O que é que ele disse? Ele disse, é-lhe permitido deixar as pessoas entrar? Acho que se referia a ti. O que achas que ele queria dizer? Acho que ele queria dizer que me tenho guardado por tanto tempo que me esqueci de como é confiar em alguém, de depender de alguém, de deixar alguém ser um parceiro. E então, Evan incitou suavemente, e quero deixar-te entrar, completamente, sem mais guardas, sem mais esperar que me desiludas. Evan segurou o rosto dela com as 2 mãos. Não te vou desiludir. Eu sei, sussurrou Liana. Finalmente sei mesmo. Beijaram-se sob as estrelas e aquilo pareceu uma promessa, um compromisso, um passo em frente para algo real e duradouro. Na tarde seguinte, Tasha passou pelo apartamento. Encontrou Evan e os miúdos no pátio a brincar à apanhada, enquanto Liana terminava alguma papelada lá dentro. Tasha observou por um momento. Depois chamou. Evan, posso falar contigo? Claro. Evan correu até ela, ligeiramente ofegante. Miúdos, continuem a brincar aí onde vos posso ver, ok? Ok, eles disseram em coro. Tasha gesticulou para um banco e eles sentaram-se. Ela parecia nervosa.
o que era incomum para ela. Preciso de dizer uma coisa, começou ela. Ok, tenho sido injusta contigo, desde o início. Julguei-te sem te conhecer. Assumi o pior. E lamento. Evan ficou surpreendido. Tasha, estavas a proteger a tua irmã, eu percebo. Estava, mas também estava errada. Tens provado o teu valor repetidamente. Apareces. Preocupas-te. Gostas deles. Ela sorriu ligeiramente. De todos eles. Gosto. Consigo ver isso agora. E quero que saibas que confio em ti. Completamente. Fazes bem a Liana. Fazes bem aos miúdos. E fico feliz por fazeres parte desta família. Obrigado, disse Evan, genuinamente emocionado. Isso significa muito vindo de ti. Só não me faças arrepender de o ter dito. Tasha brincou. Não vou. Tasha levantou-se. Pronto. Chega de coisas emocionais. Tenho uma entrevista de emprego daqui a 1 hora e preciso de ter um aspecto profissional. Dizes ali que ligo mais tarde? Digo sim. Boa sorte com a entrevista. Obrigada. Ela saiu e Evan voltou para os miúdos. Brincaram até o sol começar a pôr-se, depois voltaram para dentro. Liana estava sentada no sofá, com o portátil aberto. Ela levantou a cabeça quando eles entraram. Divertir-vos? Muita diversão, disse Milo. O Evan é muito rápido. Não rápido o suficiente para te apanhar. Evan retorquiu. Mason subiu para o sofá ao lado de Liana. Mãe, podemos acabar o puzzle hoje à noite? Depois do jantar, talvez. A noite passou em fácil conforto. Terminaram o puzzle juntos, os 4 a trabalhar nas últimas peças. Quando a última peça encaixou, os miúdos vibraram. Conseguimos! Gritou Milo. Fazemos uma boa equipa, disse Evan olhando para Liana. Fazemos mesmo, concordou ela. Naquela noite, depois de os miúdos estarem a dormir, Liana pediu a Evan para ficar um pouco mais. Sentaram-se no sofá com chávenas de chá, o apartamento silencioso à sua volta. Posso dizer-te uma coisa? Perguntou Liana. Sempre. Tenho pensado naquela noite, a noite em que nos conhecemos, e quero contar-te a história toda, a versão verdadeira, tudo o que me lembro. Ok, disse Evan, dando-lhe toda a sua atenção. Liana respirou fundo. A festa da Michelle. Entraste na cozinha à procura de gelo. Estavas a usar uma camisa azul. Tinhas aquele sorriso que fazia com que todos à tua volta também sorrissem. Começamos a falar e perguntaste sobre a minha vida. Perguntaste mesmo. Queria saber sobre a faculdade de medicina, sobre o que eu estava a estudar, sobre os meus sonhos. O que é que me disseste? Disse-te que queria ser pediatra, que adorava trabalhar com miúdos. Disseste que fazia sentido, porque eu parecia alguém que se preocupava com as pessoas. Foi uma coisa tão simples de dizer, mas significou muito. Quem me dera lembrar-me disto, disse Evan em voz baixa. Contaste-me sobre o teu trabalho, como sentias que estavas apenas a cumprir rotinas, como querias fazer algo significativo, mas não sabias o quê. Parecias perdido, mas esperançoso, como se estivesses à espera que algo mudasse. E depois? Depois as coisas ficaram barulhentas. As pessoas ficaram bêbadas. Alguém partiu algo. A música ficou muito alta. Decidi ir embora. Acompanhaste-me até ao meu carro, mesmo estando frio lá fora. Não tinhas casaco, mas não te queixaste. Os olhos de Liana estavam distantes, presos na memória. Junto ao meu carro disseste: gostei muito de falar contigo esta noite. Posso ligar-te algum dia? Dei-te o meu número. E depois beijaste-me. Foi suave, doce, como se tivesses mesmo a sério. Eu estava a falar a sério, disse Evan. Mesmo que não me lembre dos detalhes, sei que estava a falar a sério, porque é assim que me sinto cada vez que te beijo agora. Disseste que me ligarias no dia seguinte, e eu acreditei em ti. Quando não ligaste, pensei que talvez tivesse imaginado tudo, ou de que tivesses mudado de ideias. Desculpa-me tanto. Eu sei, e já te perdoei, mas preciso que percebas uma coisa. Liana virou-se para ele de frente. Passei 4 anos a construir muros, a proteger-me a mim e aos meninos, a não deixar ninguém aproximar-se, e tu derrubaste cada um desses muros. Isso é bom ou mal? É aterrador, admitiu Liana, mas é também a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Evan estendeu a mão para ela. Liana, também preciso que saibas uma coisa. Antes de te conhecer, antes de saber dos meninos, eu estava apenas a existir, ir para o trabalho, voltar para casa, repetir. Eu não estava realmente a viver. Mas agora
Agora acordo todas as manhãs entusiasmado com o dia, porque te vejo. Estou com os meus filhos, faço parte desta família. Tu fazes parte desta família, disse Lyanna com firmeza. Então deixa-me dizer isto. Evan pegou nas duas mãos dela. Estou aqui, não por culpa, não por obrigação, não por ser a coisa certa a fazer. Estou aqui porque te amo. Amo o Mason e o Milo. Amo esta vida que estamos a construir juntos. E quero continuar a construí-la, enquanto me deixares. Os olhos de Lyanna encheram-se de lágrimas. Também te amo muito, e assusta-me o quanto te amo. Não tenhas medo, não consigo evitar. Tenho medo que te vás embora. Tenho medo que algo corra mal. Tenho medo. Evan beijou-a, interrompendo as suas palavras. Quando se afastou, disse: estou aqui, fico. Aconteça o que acontecer, por mais difícil que seja, não vou a lado nenhum. Prometes? Prometo. Beijaram-se novamente, mais intensamente desta vez. Quando finalmente se separaram, Lyanna sorria por entre as lágrimas. Ok, sussurrou ela. Ok, acredito em ti. Bom, porque é verdade. Ficaram a conversar durante horas, sobre o futuro, sobre as suas esperanças, sobre o que viria a seguir. Falaram sobre os meninos começarem o jardim de infância no próximo ano, sobre Lyanna terminar o internato, sobre Evan talvez procurar um novo emprego que realmente o motivasse. Falaram de tudo e de nada, e quando Evan partiu naquela noite, sentiu que tinham atravessado um limiar invisível. Já não estavam apenas a namorar, não eram apenas pais partilhados, eram uma família, uma verdadeira família, e isso era tudo. A manhã de sábado amanheceu límpida e clara. Lyanna tinha convidado toda a gente para jantar, a Tasha, o Mark e, claro, o Evan. Parecia um grande momento, juntar todos oficialmente. Evan chegou cedo para ajudar a cozinhar. Encontrou Lyanna na cozinha com ar estressado. Acho que fiz comida a mais, disse ela, olhando para a bancada coberta de ingredientes. Não existe comida a mais. E se o teu pai e a Tasha não se derem bem? Vão ficar bem. São ambos adultos, mais ou menos. Lyanna riu-se apesar do nervosismo. Ok, vamos a isto. Cozinharam juntos, movendo-se pela pequena cozinha com facilidade. Os meninos também ajudaram, a mexer e a provar e a fazer uma confusão. Pelas 5 horas, estava tudo pronto. A mesa estava posta, a comida estava quente, o apartamento cheirava maravilhosamente. Tasha chegou primeiro com uma garrafa de vinho. Algo cheira bem. Obrigada por teres vindo, disse Lyanna abraçando a irmã. Não perderia por nada. Mark chegou 15 minutos depois. Parecia nervoso com uma tarte da pastelaria do centro. Não tinha a certeza do que trazer. A tarte é perfeita, disse Lyanna calorosamente. Entra. Os meninos correram para o cumprimentar. Avô! O rosto de Mark iluminou-se. Estão aqui os meus meninos favoritos. Vejam como cresceram desde a semana passada. Eles não tinham crescido realmente, mas Mason e Milo sorriram de orelha a orelha na mesma. Todos se sentaram à mesa. Estava apertado. 5 adultos e 2 crianças num espaço para 4, mas conseguiram que funcionasse. Passaram os pratos, enchendo os seus. Por um momento, houve um silêncio constrangedor. Depois o Milo começou a contar uma história sobre uma tartaruga que viu no parque. E, de repente, todos estavam a conversar e a rir. A Tasha e o Mark até se deram bem. Criaram laços com histórias sobre o Evan e a Lyanna quando eram crianças. Mark contou histórias embaraçosas sobre o Evan a aprender a andar de bicicleta. Tasha contou histórias igualmente embaraçosas sobre a adolescência da Lyanna. Ela tinha a maior paixoneta por um rapaz chamado Devon, disse Tasha, a sorrir. Não precisamos de falar do Devon, protestou Lyanna com as bochechas vermelhas. Quem é o Devon? Perguntou Evan divertido. Ninguém. Ele não era ninguém. Ele foi alguém para ti durante 3 meses inteiros, provocou Tasha. Todos riram. Os meninos gargalharam, embora não percebessem a piada. A atmosfera era leve, calorosa e cheia de amor. Depois do jantar, enquanto Evan ajudava a arrumar a mesa, Mark aproximou-se dele na cozinha. Obrigado, disse Mark baixinho. Pelo quê? Por me deixares estar aqui, por me dares uma oportunidade com eles. São os teus netos, mereces conhecê-los. Não mereço nada, disse Mark. Fui terrível para a Lyanna. Julguei-a sem a conhecer, mas tu e ela deram-me uma graça que eu não merecia. Todos merecem uma segunda oportunidade, pai. Os olhos de Mark ficaram mareados.
A tua mãe teria tanto orgulho do homem que te tornaste. A garganta de Evan apertou. Espero que sim. Eu sei que sim. Abraçaram-se, e pela primeira vez em anos, Evan sentiu-se verdadeiramente próximo do pai. Mais tarde, depois de Mark e Tasha terem partido, os meninos começaram a ficar com sono. Evan leu-lhes uma história para dormir, enquanto Liana limpava a cozinha. Quando ambos os meninos estavam a dormir, Evan encontrou Liana sentada no sofá, com ar exausto, mas feliz. Isso correu bem, disse ela. Correu. O teu pai está mesmo a esforçar-se. Está. E acho que desta vez é a sério. Liana encostou-se ao ombro de Evan. Não acredito que esta é a minha vida agora. O que queres dizer? Quero dizer que há um mês era só eu e os meninos, e a Tasha. Era só isso. E agora temos-te a ti, e o teu pai, e toda esta família que não existia antes. Isso está bem? Perguntou Evan com cuidado. Está mais do que bem. É tudo o que eu não sabia que queria. Evan beijou o alto da cabeça dela. Eu também. Ficaram em silêncio confortável por um tempo. Depois Liana disse, Evan, sim, fica esta noite. A sério, não vás para casa. Evan afastou-se para a olhar. Tens a certeza? Tenho a certeza. Os meninos ficarão tão felizes por te verem aqui de manhã. E eu também. Ok, disse Evan baixinho. Ficarei. Naquela noite Evan dormiu no sofá novamente, mas desta vez parecia diferente. Parecia que ele estava exatamente onde pertencia. A manhã de domingo chegou com o som de pequenos pés a correr pelo corredor. O Evan ainda está cá, gritou Milo. Ambos os meninos atiraram-se para o sofá, acordando Evan com risos e abraços. Bom dia para vocês também, disse Evan a rir. Liana apareceu à porta, com o cabelo despenteado do sono. Ela sorria. Alguém é popular. Podemos fazer panquecas? Perguntou Mason. Deixem o Evan acordar primeiro, disse Liana. Já estou acordado. Panquecas parecem perfeitas. Todos se amontoaram na cozinha. Evan e Liana fizeram panquecas enquanto os meninos punham a mesa. Era caótico e desarrumado, e barulhento e absolutamente perfeito. Depois do pequeno almoço, decidiram dar um passeio até ao parque. Era um dia lindo, solarengo, mas não demasiado quente. Caminharam devagar, os meninos a correr à frente e depois a voltar para trás como cãezinhos entusiasmados. No parque, Tasha já lá estava. Tinha trazido a máquina fotográfica. Pensei que vos encontraria aqui, disse ela. Venham cá. Quero tirar uma fotografia. Uma fotografia? Perguntou Liana. Sim, uma fotografia de família. Reuniram-se. Evan, Liana, Mason e Milo. Tasha posicionou-os perto de uma árvore, a luz da manhã a filtrar-se pelas folhas. Ok, todos sorriam, disse Tasha. Os meninos sorriram muito. Liana sorriu suavemente. Evan passou o braço pelos ombros dela. Assim que Tasha estava prestes a tirar a fotografia, ambos os meninos moveram-se ao mesmo tempo. Atiraram os braços à volta de Evan e Liana, puxando-os para um abraço de grupo. Tasha disparou a foto. Perfeito, disse ela olhando para o ecrã. Absolutamente perfeito. Mais tarde, quando Tasha lhes mostrou a fotografia, a respiração de Evan parou. Os quatro pareciam felizes, completos, como se tivessem sido uma família para sempre. Posso ter uma cópia disso? Perguntou ele. Já estou a enviar-te, disse Tasha. Passaram o resto da manhã no parque. Os meninos brincaram. Liana e Evan sentaram-se num banco. Ele com o braço à volta dos ombros dela, a cabeça dela a descansar nele. Tenho uma pergunta, disse Liana baixinho. Qual é? Onde é que vês isto a ir? Nós, quero dizer. Evan pensou por um momento. Honestamente, vejo-nos a construir uma vida juntos. Vejo os meninos a crescer. Vejo-nos a estar lá para cada marco, cada aniversário, cada joelho esfolado, cada história para dormir. Vejo para sempre, Liana, se me deixares. Liana levantou a cabeça para o olhar. Para sempre é muito tempo. Não tempo suficiente, disse Evan. Ela beijou-o suavemente. Ok, então, para sempre será. Os meninos correram naquele momento, interrompendo-os. Podemos comer um gelado? Acabamos de comer panquecas, disse Liana. Mas estamos com fome outra vez. Evan riu. Que tal almoçarmos primeiro, depois vemos o gelado? Feito. Saíram do parque e foram a um pequeno restaurante familiar ali perto. Apertaram-se numa cabine. Os meninos de um lado, Evan e Liana do outro.
Pediram o almoço e conversaram e riram. Os meninos contaram piadas que tinham aprendido no infantário. Liana contou histórias do hospital. Evan fez todos rirem com uma imitação do chefe. Era comum, normal. Exatamente o tipo de momento que Evan nunca tinha percebido que tinha estado a perder a vida inteira. Depois do almoço, voltaram para o apartamento. Os meninos estavam cansados de brincar. Então aconchegaram-se no sofá para ver um filme. Evan e Liana sentaram-se com eles, os meninos aninhados entre eles. A meio do filme, ambos os meninos adormeceram. Liana levou-os cuidadosamente para as suas camas, enquanto Evan limpava a louça do almoço. Quando Liana voltou, envolveu Evan por trás com os braços. Obrigada. Pelo quê? Por estares aqui. Por seres tu. Por nos amares. Evan virou-se para ela. Obrigado por me deixares entrar. Por confiares em mim. Por me dares a oportunidade de fazer parte disto. Encontramos o nosso caminho, não foi? Sussurrou Liana. Sim, disse Evan, abraçando-a com força. Finalmente encontramos o nosso caminho. Ficaram ali na cozinha, abraçados. Duas pessoas que se tinham conhecido há 5 anos e se tinham perdido, apenas para reencontrar o caminho através do acaso, do destino e de 2 meninos de olhos azuis. Lá fora, o sol da tarde brilhava forte e quente. Dentro do apartamento tudo estava tranquilo e em paz. E naquele momento, Evan soube com absoluta certeza que estava em casa. Não por causa de onde estava, mas por causa de com quem estava. A sua família, os seus filhos, a sua Liana, o seu para sempre. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol começava a pôr-se, Evan estava à janela a ver os meninos a brincar com os seus brinquedos. Liana juntou-se a ele, entrelaçando a mão na dele. No que estás a pensar? Perguntou ela. Estou a pensar em como a minha vida é diferente agora em comparação com há 1 mês. Como uma ida inesperada a uma farmácia de hospital mudou tudo. Tens algum arrependimento? Nenhum único. E tu? Liana sorriu. Não, nenhum arrependimento. Apenas esperança, para todos nós. Mason levantou os olhos dos brinquedos. Evan, vem brincar conosco. Sim, acrescentou Milo. Precisamos de ti. Evan olhou para Liana. Ela assentiu. Vai, eles precisam de ti. Evan beijou-lhe a testa e depois foi sentar-se no chão com os filhos. Eles começaram imediatamente a explicar o jogo elaborado que tinham inventado, falando um por cima do outro no seu entusiasmo. Liana observou-os do outro lado da sala, com o coração cheio. Esta era a sua família. Imperfeita, inesperada, dificilmente conquistada, mas absolutamente perfeita em todos os aspectos importantes. Pensou na carta que nunca tinha enviado, nos anos a fazer tudo sozinha, nos muros que tinha erguido para se proteger. E estava grata por tudo isso, porque a tinha levado até aqui. Até este momento, até esta família, até este amor. Mason levantou os olhos e apanhou-a a observar. Mamã, vem brincar também. Sim, mamã, ecoou Milo. Evan estendeu a mão na direção dela. Anda lá. Não estamos completos sem ti. Liana foi sentar-se com eles. Os meninos imediatamente a envolveram no seu jogo. A mão de Evan encontrou a dela, os seus dedos entrelaçando-se. E ali ficaram, os 4 juntos, enquanto a última luz do dia desvanecia e o apartamento se enchia de calor, risos e amor. Uma família nascida da verdade, da coragem e de segundas oportunidades. Uma família que finalmente encontrara o seu caminho para casa. Fim.